Do nosso o advogado Dr. Douglas Vilar, especialista aí no mercado imobiliário, direito do mercado imobiliário. Então hoje ele vai falar um pouquinho, um assunto que eu vejo que é de relevância para todo mundo, tanto o pessoal de venda quanto o pessoal de locação. Por isso que eu achei que seria interessante descer toda a equipe aqui, para que a gente pudesse escutar aí a palestra que ele veio para nos apresentar. Beleza? Então, solicito que todo mundo preste atenção, Então, ele veio aí, a gente está aqui já desde as 8h30, batendo um papo. Então, o principal é o quê? É dar atenção total aí ao nosso excelentíssimo Dr. Douglas Vilar. Beleza? Vou passar a palavra para ele. Obrigado. Beleza, pessoal? A gente vai fazer a gravação para que vocês possam usar depois como consulta. E aí, quem quiser fazer uma pergunta, pode falar no meio da apresentação, não tem problema nenhum, tá? Só daí procura falar no microfone. Aí só levantar a mão, eu levo o microfone, não tem problema nenhum. A ideia, tá? Não é fazer uma palestra propriamente dita. A gente tem uma conversa muito séria sobre a atividade de vocês, tá? Não sei se todos aqui me conhecem, o Carlos já foi lá em casa uma dúzia de vezes, mas não sei se sabe o que eu faço da vida. Então, eu, desde 2005, atendi seguradoras na área de locações. Desde 99, comecei a atender construtoras. Eu estou na área desde os meus 17 anos, hoje tenho 43. Então, eu trabalhei na sua advocacia como office boy, como estagiário, como supervisor de cobrança, como advogado, como gestor de carteira, e hoje sou sócio fundador do meu escritório, tá? Faço parte lá da Comissão de Direito Imobiliário da Construção Civil da OAB Paraná. Já fiz palestras, treinamentos no CRES São Paulo, no CRES daqui, no OAB Paranaguá, em vários lugares. Então, assim, qual que é a minha visão do corretor de imóveis? Ela é uma visão de ponta. Eu sei o que vocês estão fazendo todos os dias, tá? Ao contrário de muitos palestrantes e advogados lá que fazem videozinhos para a internet, buscam lá no Jus Brasil alguma coisa lá e saem fazendo uma palestratória. Eu conheço profundamente a profissão de vocês e eu vou falar, e no final vocês vão concordar comigo, mais do que vocês mesmos, tá? Por quê? Quando você faz o curso técnico de transações imobiliárias, você acaba sendo jogado lá no meu imobiliário como estagiário, e aí muitas vezes a imobiliária também não sabe o que o corretor tem que fazer, e você vai seguindo a vida, e como diria aquele filme bem antigo lá, curtindo a vida doidado. Por que nenhum de vocês nunca se preocupou em estudar profundamente a função do corretor de imóveis? Porque é muito raro dar problema, tá? É muito difícil acontecer algum problema. Mas quando ele acontece, ele é gigantesco, tá? Quando a gente fala de danos ao imóvel, lá na locação, o que a gente tem que nos resguardar? E daí também é o seguinte, eu não falei, mas eu tenho um bar lá no meu escritório. Por isso as minhas palestras são meio alcoólicas, tá? Então eu tenho bombons de uísque aqui que eu vou presentear a vocês para quem responder as perguntas. Então a interação é bem importante. Para que serve então? Aliás, quando que eu posso cobrar uma vistoria? Uma vistoria não. Quando que eu posso cobrar lá um danos ao imóvel? Quem faz locação sabe ou não? Quando que eu posso cobrar danos ao imóvel? Ninguém sabe? Só quando eu tenho vistoria de entrada, certo? Posso cobrar danos ao imóvel se eu não tiver vistoria de entrada? Não posso. Defendo hoje um processo de R$340 mil de danos ao imóvel. Era uma chácara, a pessoa alugou com intenção de compra. Quem aqui já viu o contrato de aluguel com intenção de compra? Aqui é a galera. Hein? Vamos responder, viu? Interaja. Já viu, né? Existe isso ou não? Sim. Não existe. Não existe. Não existe, tá? Por quê? Na locação, na lei do inquilinato, ela tem lá tudo que você pode e não pode fazer no contrato de locação. Posso fazer opção de compra? Não posso. Por quê? Contrato de compra e venda tem uma natureza jurídica totalmente diferente da locação, tá? O que você vai fazer? Você vai fazer um contrato de compra e venda com pagamento de uma indenização que seria relativa ao uso do imóvel, um aluguel transmudado. Mas você não vai fazer um contrato de locação com intenção de compra, tá? Por quê? Seria ilegal, essa cláusula seria nula. Show? Entenderam? Não sabia, né? Você não pode fazer o contrato com essa função de compra. Você faz o contrato de compra e venda. Faz o quê? Faz o contrato de compra e venda, por exemplo, a minha casa está alugada hoje, né? Aí eu vou lá e falo o seguinte, a Alice foi lá e conseguiu uma proposta. Doutor, o cara aqui quer comprar
a tua casa, só que ele quer morar um tempo nela, ver se ele gosta. Fazer o test drive, sabe? Beleza? Aí eu vou lá e falo o seguinte, então tá, então eu vou fazer uma promessa de compra e venda para daqui a 12 meses então o pagamento vai ser daqui a 12 meses e nesse interim ele vai me pagar um valor relativo ao uso. Por quê? Na compra e venda eu estou vendendo o quê? Tudo. Eu vendo a propriedade e eu estou vendendo a posse. Entendeu? Então eu faço uma cessão de posse por um prazo determinado. Beleza? Mas mais um contrato de aluguel. Não. No próprio contrato é um contrato único. Por quê? Se você usar esse demônio com contrato de aluguel, você se ferrou. Qual o motivo? Locação. Temos quantos tipos de locações a gente tem hoje? Locação residencial. Existe locação de 12 meses? Não existe. Existe locação de mais de 30 meses ou de menos de 30 meses. Posso alugar um imóvel por um mês? Posso. Por 2? Posso. Por 3? Posso. Por 100 meses? Posso. Tá? É fundamental para o corretor ler a lei do inquilinato ou ver meus vídeos na internet. Lá a gente fala tudo isso. Então, se você tiver nesse contrato macabro que vocês querem fazer, de compra e venda e locação, de 12 meses, né? O cara vai fazer o test drive de 12 meses. E aí a imobiliária ou, sei lá, alguém comeu bola e não tirou o caboclo, porque o cara não fez a compra no 12º mês e não tirou o caboclo no 13º mês. O que vai acontecer? Esse contrato vai ser prorrogado por prazo determinado e você só tira ele depois de quanto tempo? 5 anos. Muito bem. Ganhou um vazio. Ganhou um bombom. 3 bombons saíram aqui. 5 anos. Então eu posso fazer um contrato de locação com uma proposta de compra? Não posso. Eu tenho que fazer o inverso. Eu faço só a compra e venda, porque daí nela eu tiro o cara e eu posso impor uma multa, inclusive, se ele não sair. Né? Então você faz lá que o cara vai sair em 12 meses, se ele não adquirir, e aí ele vai estar em mora. Você pode fixar uma multa de 10 mil reais. Se ele não sair? Oi? Ele paga o aras? Eu gosto, eu já fiz vários desses. Seguinte, eu não cobro o aluguel mensal, mas eu cobro isso tudo de forma antecipada como arras. Então a minha casa lá está anunciada por 3 milhões, ele vai dar lá, o aluguel dela é 20 mil reais. Ele vai dar lá 280 mil reais, por exemplo, de arras, salva lá o percentual da imobiliária e se lá no final ele não executar isso, eu tiro ele do imóvel pela ação de reintegração de posse, né? Não seria uma ação de despejo, porque eu não estou falando de locação, e eu fico com o dinheiro, a imobiliária recebe o dinheiro dela e a gente chuta o cara. Beleza? Qual que é a ideia aqui hoje, pessoal? Não tenham vergonha de dar palpite errado, porque quando você fala uma coisa e ela não é juridicamente mais correta, você nunca mais esquece, tá? Então vamos lá. Então o que faz o corretor de imóveis? Né? O que vocês fazem? Vocês sabem ou não? O corretor de imóveis faz compra e venda, locação, o que mais? Permuta e avaliação mercadológica. Beleza? Então faz a intermediação conforme a lei que institui a profissão e a mediação conforme o Código Civil. Juridicamente falando são sinônimos, tá? Então você pode chamar de intermediação ou de mediação. Show? Você vai ganhar bombom. Tem uísque. Tem uísque. Então, qual que é o artigo que fala lá da lei que institui a profissão, que é a 6.530 de 78, sobre o contrato de compra e venda? Fala que o corretor faz contrato de compra e venda ou não? Faz? Não. Fala que o corretor faz avaliação estrutural do imóvel? Não faz. Tá? Então, isso não é função do corretor. Beleza, aqui a gente está dentro de uma imobiliária. Qual que é a diferença da responsabilidade da imobiliária para o corretor? Tem diferença ou não? Hã? Sim? Eu vou te dar mais um bombom, mas agora é só para você embriagar porque você errou. Não se preocupe. Por que a gente erra? O nosso artigo 3º que institui a profissão fala no parágrafo único que aquilo que o corretor faz também pode ser feito pela imobiliária. E no artigo 6º, então, o corretor, ao realizar a mediação, não assume relação contínua de subordinação com o cliente, a sua atuação é episódio voltado à obtenção do resultado específico com a aproximação das partes. Aí o artigo 6º vai falar o quê? Que as pessoas jurídicas inscritas no Conselho dos Corretores de Imóveis sujeitam-se aos mesmos deveres e têm os mesmos direitos das pessoas físicas nelas inscritas. Entendeu? Se você conseguir entender isso aqui, você vai falar o seguinte: o STJ errou. O STJ está errado.
Beleza? Eu queria que vocês pegassem lá alguém que tem acesso aos contratos da imobiliária hoje e desse lá um Ctrl F ou Ctrl L e visse que está escrito prestação de serviço. Não precisa falar publicamente, depois você me conta. Então, corretor imobiliário, mesma coisa, beleza? Eu posso atuar como corretor, eu posso atuar como imobiliária. Se alguém aqui hoje não tem o CNPJ aberto, está em um risco tremendo. Eu não sou especialista em matéria tributária, mas o meu sócio é coordenador de ciências contábeis da Tuiuti e depois que veio o Pix, o que acontece? Cada Pix de 1 centavo que você manda, o Lula está vendo lá, beleza? Então ele pode, a cada 5 anos, vir e te carcar uma multa. Qual que é a multa? 80% do imposto devido. Alguém falou que vendeu um imóvel de 30 mil reais, isso daria, se ele vendeu até 150 mil, até 180 mil no curso de um ano, ele teria que pagar 6% de imposto, tá? No Simples Nacional. Se ele não fez isso, daquela transação, ele tem que pagar 27,5%, tá? Porque seria o teto do imposto de renda. Um mês, se você recebeu 30 mil, você paga 27,5% de imposto de renda. Legal? E mais os 11% pelo menos de INSS. Então, beleza. A gente já sabe que o corretor... PJ é uma empresa que o corretor... PJ é um CNPJ. Eu vou lá, faço CNPJ... corretor tem? Tem de corretor de imóveis. Né? Tem a imobiliária. Você vai ser uma imobiliária. Porque na lei que fala da profissão do corretor, fala que um corretor pode se associar a um ou várias imobiliárias. Né? Então, lógico, no teu contrato privado aqui, você vai ter uma exclusividade com a empresa. Né? Isso é perfeitamente legal, tranquilo. Só que você hoje deve estar com o CNPJ, por quê? A empresa vai recolher o imposto dela, mas se você não recolher o teu, você pode pagar o imposto. Beleza? O que faz o corretor de imóveis, então? Ele vai lá, faz a análise mercadológica daquele imóvel. Eu gosto de falar isso porque eu sou paulista, né? Então paulista é tudo trouxa. Imagina lá, o paulista foi lá, filho passou em medicina na PUC. Legal? Medicina na PUC tá baratinho, deve estar uns 15 conto por mês. Aí você, corretor de imóveis esperto, faz um anúncio assim: excelente imóvel a 300 metros da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, medindo 28 metros quadrados, o aluguel a 7 mil reais ou a compra a 380 mil reais. Legal ou não? Imagine um imóvel lá na Vila Pinto, é uma laje, né, sabe? Mas o anúncio foi feito. Você põe uma foto interna lá, mete sei lá, entendeu? Esse cara trouxa vai lá, compra o imóvel por catálogo, chega aqui e o corretor responde por isso? Óbvio que responde. O meu escritório, eu sou inquilino lá, mas digamos que fosse próprio. Lá deve valer, sei lá, uns 9 milhões, o prédio onde está o meu escritório hoje. Eu vou lá e chega uma senhorinha e fala assim: meu, eu adoro essa Getúlio Vargas, que é uma avenida arborizada, viu foto só, e ela, tô aqui com os meus 80 anos, quero morrer nesse lugar aqui. Aí o corretor esperto vai lá e faz o quê? Não, mas aqui é fantástico, manda foto só das árvores, né? Não vira e mostra o Atlético. Imagina o inferno que vira aquela rua no dia do jogo. O mesmo em feira. Então, para que serve o demônio do corretor de imóveis? Para entender o que o cliente quer e, entendendo o que o cliente quer, mostrar para ele o melhor negócio. Posso vender um imóvel do lado do Atlético? Lógico, vai ter um monte de atleticano doente que vai querer comprar. Ou até um coxão branco sniper que queira matar uns. Mas o problema não é teu. Né? Entendeu? Você tem que atender, conhecer o cliente. Sabe? A apresentação hoje é sobre conhecer o seu cliente. Show? Então, aí eu vou lá, faço só a minha parte. E o contrato? O corretor pode fazer o contrato ou não? O corretor pode fazer o contrato. Por quê? Porque a lei, na lei do advogado, não fala que o advogado é ato privativo do advogado escrever contratos. Não fala isso. Então o corretor pode escrever contrato. O corretor pode fazer foto do imóvel? Pode fazer foto do imóvel. Agora, vocês já viram uma foto profissional e a foto que o corretor faz? É totalmente diferente. O contrato que o corretor faz, o contrato que um advogado, que sabe também, porque hoje a gente, eu acho assim, vocês acham que tem muito corretor, advogado tem o dobro. Então tem 2 advogados para cada corretor, pense. Então você tem uma assessoria dupla. Mas não é a tua função. Qual que é a função? A gente vai falar lá no final, tá? Claro. Deixa eu só pegar o microfone aqui para ficar alto. Essa questão que você falou ali do campo do Atlético, tá? Eu fiz agora o curso de perito judicial
E fala muito sobre isso, de você omitir o que tem em volta ou algum vício oculto que tem ali no imóvel, certo? Mas eu falei para a cliente que tinha o campo do Atlético, ela adquiriu tudo e no primeiro jogo ela se arrependeu. Aí o problema é dela. Mas e como eu consigo comprovar isso? Então, isso é bem legal, tá? WhatsApp, posso usar como prova ou não? Sim, pode. Menos... Tchau, pessoal, valeu. Pode. Não pode. Não pode? WhatsApp não serve como prova, tá? Por quê? Imagine a seguinte situação. Bruno? Gabriel. O Gabriel, eu vou lá e falo pro Gabriel, vem na minha casa, só que eu quero que você venha na minha casa só por R$1 milhão. Eu não quero que você me ligue para me encher o saco se a proposta for menor que essa. Beleza? Aí ele vai lá e fala assim, Douglas, tem uma proposta aqui de R$999 mil, R$998 mil. Aí eu falo para ele por telefone, essa proposta não me interessa. Só que no contrato eu não coloquei que eu só queria acima de R$1 milhão. Aí o comprador que foi lá visitar o imóvel, me acha na internet, eu estou ficando muito popular, daqui a pouco vou ter 1 milhão de seguidores, por enquanto só tenho 2 mil. Inclusive me sigam lá para vocês, vai ser bem legal. O cara me acha e daí ele fala o seguinte, eu quero comprar o teu imóvel aqui por 900 mil. Eu vou lá e vendo para ele, dou o tombo na imobiliária, aí a imobiliária vai lá, contrata um advogado qualquer. Não, você tinha exclusividade na venda. Então, venda exclusiva, você vai receber a comissão, não interessa. Aí ele entra com o processo e no imóvel de 1 milhão, ele vai pedir lá 60 mil de comissão, ele vai perder a sessão, vai me pagar mais 6 a 12 mil de honorários. Por quê? O corretor de imóveis ele tem que agir com prudência. Ele não pode ser desidioso. O que caracteriza para um juiz desídia? Não informação. Então, eu falei para ele verbalmente, eu não quero que você me ligue a menos de 1 milhão. O que ele tem que fazer? Mandar um e-mail, eu falei que era ligar só, né? Mandar um e-mail, doutor, veio uma proposta aqui de 900 mil, beleza? Doutor, veio uma proposta de 500 mil. Faz lá a ficha de visita, vê quem que é o cara. Você, a imobiliária, foi lá e fez essa aproximação. Aí eu fui lá e dei a volta no corretor para não pagar a comissão. Entendeu? Então, o que faz parte da profissão de vocês? Não se cercar para não tomar a volta. Tá? O WhatsApp, eu falo com ele uma coisa, eu falo isso em todas as minhas palestras. Eu estou no escritório conversando com o advogado. Aí preciso ir para a audiência. Levanto e vou falando no WhatsApp com ela. E aí eu ligo e eu falo com ela uma outra coisa. Cara, vira uma zona. Tá? Por quê? O WhatsApp é uma forma de comunicação instantânea. Só que eu não consigo pegar no futuro e olhar e ver qual contexto foi dito aquilo e nem validar como uma prova digital. É aula chata de direito, é muito técnico, não vou entrar no mérito com vocês, mas pense o seguinte, um e-mail de qualquer lugar do mundo eu acesso com login e senha. O WhatsApp eu só acesso dos aparelhos. Então o WhatsApp tem o que a gente chama de criptografia ponto a ponto. Só vai estar no seu aparelho e no meu aparelho. Então, se eu fizer uma cagada via WhatsApp, eu vou lá e excluo aquilo da minha conversa, você não consegue provar que aquilo aconteceu. Como que a gente faz para esquentar o WhatsApp? Você faz o print da conversa, entra com o processo e colhe o depoimento pessoal da parte e fala assim, você mandou essa mensagem? Se ela falar que mandou, valeu. Se ela negar, não valeu. Quem lembra aqui da Vaza Jato? Teve um problema aqui com o Sérgio Moro, que ele ficou trocando mensagem via Telegram com o promotor. O que ele falou? Que ele não reconhecia aquela mensagem como verdadeira. Aquela prova foi imprestável. Entendeu? Tem um vídeo de um advogado que eu queria muito ter feito esse vídeo, mas eu não sou criminalista. Ele pega e ele manipula o WhatsApp, ele altera, ele encaminha um texto com uma redação, durante o júri ele altera aquele texto e manda, e a pessoa, quando a pessoa vai olhar, tá um outro texto lá escrito, tá? Então, corretor de imóveis não fala, só fala bom dia, boa tarde, boa noite pelo WhatsApp. Com o cliente, marcar de visitar o imóvel, fazer a visita do imóvel, fazer a proposta só via e-mail. Eu posso mandar, lógico, a proposta pelo WhatsApp para a pessoa clicar e fazer a validação lá da proposta online, beleza? Mas discutir valores e tal não tem valor jurídico nenhum. Se você digitar no Jus Brasil hoje, você vai ver várias decisões que validou como prova. Só que as mais bem fundamentadas são contrárias. Eu falei para vocês, são 2 milhões de advogados. Então, vai pegar um juiz que vai, eu acho que o WhatsApp é bonito, e vai te dar. Só que, tecnicamente falando, tá?
é ilegal. Não serve como prova. Beleza? Melhor coisa que tem é o e-mail. Melhor coisa que tem é o e-mail. O WhatsApp, antigamente a gente fazia as coisas pessoalmente. Então eu vinha aqui, eu assinava, tinha 3 testemunhas. Você podia ouvir... Não, o Douglas falou que vendia a casa por 900 mil. Depois ele que deu para trás. Entendeu? Hoje a gente não tem mais isso, porque está cada um na sua casa. A gente está fazendo... mostrar o imóvel via web chamada, né? Então você não tem mais a testemunha. A nova testemunha é o quê? É o e-mail. Beleza? Se o cara não respondeu o e-mail, vale? Não, não vale. Aí você printa o e-mail e fala assim pelo WhatsApp, te mandei um e-mail, aí ele ok. Beleza. Aí você já pega o e-mail e fala, ó, o cara me falou ok aqui. Tá? Qual que é a chance disso dar problema? 0,0001%. Mas pode ser um negócio de 5 milhões. Tá? Então você tem que tomar muito cuidado. O engenheiro, ele faz um trabalho fundamental também no nosso dia a dia de imobiliária, que é o quê? É ver lá se o imóvel vai cair ou não. Alguém sabe que a diferença de fissura, rachadura e trinca? Quem sabe ou não? Eu já participei de mais de 100 processos com engenheiro, com perícia, não faço uma puta ideia qual que é a diferença. Por quê? Isso é função do engenheiro. Você vai lá, paga ele vai e resolve. Função do advogado é o quê? Fazer contrato, fazer processo. Não preciso saber a diferença entre trinca e rachadura, é só trinca e fechadura. Beleza? Então, o corretor pode responder pela solidez e segurança do negócio? Não. Só que se o cliente te perguntar, ou te mandar um e-mail, eu estou meio inseguro que essa casa aqui é meio velha. Não, essa casa que eu garanto. Aí você vai garantir, beleza? Então você não pode se comprometer. Sempre você deve aconselhar, olha, se você está inseguro, chame alguém mais experiente, contrate um engenheiro. A imobiliária tem que ter hoje um canal com um engenheiro para fazer esse tipo de laudo cautelar. É bem bacana. E quais são as funções, então, que ele pode fazer, que o corretor? Vamos de novo. Compra, venda, permuta e avaliação mercadológica. O que ele não pode fazer? Parecer jurídico sobre o processo. Quem aqui já viu lá que a certidão, a matrícula tem um ônus? Todo mundo já viu, né? Tá, tem um ônus na matrícula. Daí o que o corretor faz? Manda um e-mail para o cara, um WhatsApp. Viu? Tem um processo ali trabalhista que deu positivo, mas o processo já está arquivado, não vai dar nada. O corretor sabe qual é o prazo prescricional do processo trabalhista? Não. Eu posso ter um processo trabalhista arquivado, desarquivar ele e anular aquela compra e venda. Entendeu? Então, isso é função do advogado. Pareceu certidão, manda para o jurídico. O jurídico vai emitir um parecer. Se fizer um parecer errado, você processa o advogado. O segredo da vida é a terceirização. Tá? Quanto menos responsabilidade você tiver, melhor vai ser o seu dia a dia. Claro. Agora, uma vez, se não está na matrícula do imóvel, se não tiver ônus... A gente vai falar disso daqui a pouquinho. E é fantástico, porque ontem eu estive no cartório e a moça do cartório, eu preciso pegar a certidão. Eu falei para ela, não precisa. Preciso, não preciso. O que a gente fez? Mudou de cartório. Tá? Eu já vou explicar no detalhe por que não precisa. Obrigada. O que o corretor tem que fazer, então? Ele não tem responsabilidade nenhuma por nada? Não. Por quê? Se ele não tivesse, valia R$100 a visita. Foi lá, visitou, ganhou 100 pila, foi embora. Beleza? Então o corretor tem uma responsabilidade muito grande, mas ela não é uma responsabilidade que a gente vai ver daqui a pouco solidária. Ela é uma responsabilidade quando ele causar prejuízo com intenção. Então você tem que saber que é na frente do Estádio Atlético, você tem que saber que é na Vila Torres, o imóvel, e aí você propositalmente vai lá e tenta ter um ganho. Se você não souber, né, ou não for da tua profissão a obrigação de saber, você não vai ser responsabilizado, beleza? Então, o 723 fala o quê? Que o corretor ele deve falar sobre o andamento do negócio, por exemplo, posso financiar o imóvel na Caixa hoje? Posso. Qual que é a chance da Caixa pagar? Pequena, por quê? Está uma zona, né? Tem dia que tem dinheiro, tem dia que não tem dinheiro. A gente sempre coloca nos contratos prazo de 60 dias para a obtenção do financiamento, prorrogável uma única vez por mais 60 dias, e após ser negativa de dois agentes financeiros, cancela sem ônus. Por que cancela sem ônus? Financiamento é culpa de terceiro. Eu não posso impor uma obrigação a outrem por um fato de terceiro, beleza? Ah, vou ficar com a asa, vou ficar com a comissão. Não posso. Você pode colocar no contrato, mas essa cláusula vai ser considerada abusiva, tá? Pode ir, vamos lá ver. Uma pergunta... Mas então uma pergunta, doutor, aproveitando aí essa questão do sinal de negócio, de financiamento,
Mas, né, você falou que seria abusivo, mas então, vamos supor que a pessoa venha a querer um financiamento, né, e deu um sinal, e por algum motivo não foi aprovado, por mais que isso não esteja claro no contrato, o sinal tem que ser devolvido, é isso? Depende da negativa do financiamento. Nos meus contratos eu deixo claro que no dia da assinatura da promessa de compra e venda a pessoa tem lá o nome limpo, não tem endividamento, porque pensa o seguinte, eu tenho lá 1 milhão aprovado no banco, tá? E eu tenho um cartão de crédito com 500 mil de limite. Se eu quiser negar ou não ter aprovado o meu financiamento, eu vou lá na Euroimport e compro uma BMW no cartão de crédito. Eu vou ter um endividamento absurdo do dia para a noite e o banco não vai aceitar meu negócio. Então, o que a gente coloca no contrato? Que a parte não tem o endividamento, né? E quando tiver a negativa, lá na frente, a gente pede para o cara o registrator dele, para ver em que momento que ele teve aquele comprometimento. Se ele só foi burro e ele já tinha, você não tem o que fazer. Agora, se ele propositalmente foi lá e criou aquele endividamento para não ter o financiamento aprovado, aí você conseguiria receber tanto a comissão quanto o perdimento das arras. Tá? Eu comecei a colocar nos meus contratos 2 negativas de agentes financeiros, por quê? Eu faço muito análise de contrato de outras imobiliárias que eu nem sou advogado. O cara, pô, gostei de você, dá uma olhada no meu contrato para mim. E aí, numa dessas análises, eu falei, cara, teu contrato é perfeito, inclusive eu vou roubar uma cláusula dele para colocar nos meus outros clientes. Que era o quê? Aí eu falei para ela, mas por que você colocou 2 negativas de agente financeiro? Ela falou, porque o cara era funcionário do banco, e aí ele foi lá e apertou o botão para não aprovar. E aí eu, na época, não tive o que fazer. Então, como no direito tudo depende, vai depender do que aconteceu de fato. Então, por exemplo, quando a gente teve a inversão agora, acho que faz um mês, da análise do banco, o banco antes se financiava lá 90%, agora passou, tá uma zona, né? Uns falam que daí ele vai financiar só 50% na prática, não sei como é que vai ficar isso, mas hoje está 70%, se eu não me engano, né? Se for uma questão que mudou, tem publicidade disso, você desfaz o negócio e ele acabou. Agora, se ficar nessa questão obscura, você pode levar a fundo ali e pedir para que o cara apresente essa prova cabal de que não foi culpa dele o endividamento. É interessante que a gente até teve um caso recentemente que pegou nisso aí. Era um sinal de 74 mil, né, e não foi colocado, não foi especificado. Daí o vendedor queria o sinal e o comprador achava, Gabriel, mas eu não consegui aprovar o financiamento, eu tentei e não consegui. Daí ficou ali uma discussão, mas a gente acabou chegando num consenso. É fundamental você ter, acho que vocês têm, né, o correspondente parceiro, porque o correspondente vai falar com todas as letras qual que é o problema do cara, né? Então, muitas vezes o pessoal fala assim, que o correspondente é do outro imobiliário. Cara, não faça negócio. Não, correspondente aqui, se você está pelo comprador, o correspondente aqui é meu, eu quero acesso a ele, faz um contrato. Se o correspondente for do terceiro, faz um contrato com ele que ele vai te prestar essa informação, que o cara aceita quebrar o sigilo bancário dele para que te fornecer esses dados ali, sem você ter que fazer o processo. Por quê? Senão você vai ter um curso de uma ação ali que vai levar 2, 4, às vezes mais anos. Tá? E doutor, mais uma pergunta, né? Vamos supor, no caso, a gente pegou o sinal de 70 mil reais e por algum motivo não deu certo. Esses 70 mil reais seria os 6%. Daí, né, que eu não sei, quando o vendedor me pergunta, afinal de quem que é esse sinal, esse 6%? Então, o que acontece? A gente tem que, no contrato de corretagem, você tem que prever isso, e na cláusula de corretagem do contrato de promessa de compra e venda, você tem que prever. Como que a gente normalmente escreve? Que no contrato de corretagem, por exemplo, você vai lá e tem autorização de vendas, que do primeiro valor recebido, mesmo que designado a título de arras, o vendedor já dá a quitação à comissão. Então aquele valor vai ser comissão. Beleza? Então, e aí o cara vai ter que entrar com uma ação para cobrar o valor. Entendeu? Então daí o teu cliente vai ter que entrar com um processo para cobrar as arras de novo. Para pagar o equivalente em dinheiro. Não precisa devolver para o cara o dinheiro. Qual que seria a melhor cláusula? Tá? A melhor cláusula seria o seguinte, seria colocar lá arras no valor de X, e aí você deposita pro vendedor, e a comissão da imobiliária no valor de Y, da qual as partes já dão quitação. Por quê? Pode ser que não seja só o vendedor que desistiu, pode ser o comprador mesmo que tenha desistido. Então aquele que desistir vai ter que pagar as arras. A nossa ideia é o quê? É minimizar os processos da imobiliária.
Então, se você colocar uma cláusula ó, de quitação já na autorização de vendas ou no teu contrato de promessa de compra e venda, você já se livra do pepino, entendeu? O ideal é que esteja separado. Se não tiver separado, mas tiver quitação, aí o proprietário vai ter que buscar. Não passa nada para o cliente, se a venda não der certo, daí gastou dinheiro, daí devolve. Então, sabe o que é legal disso? Eu acho assim, ó, o que a gente está tentando falar aqui? Cada macaco no seu galho, tá? Existe uma questão da Honoreg hoje, que é o conselho, né, dos registrais, que ele faz o seguinte, eles vão cobrar 2 a 3% do valor da transação a título de caixa. Então, você não vai mais depositar para a imobiliária, você vai depositar direto no registro de imóveis o dinheiro. E eles vão te cobrar só uma módica taxa de 3%. Entendeu? Corretor que segura o dinheiro das partes está agindo como banco, tá? O pessoal sempre pergunta assim, mas você só faz direito imobiliário? Não, meu escritório é grande, a gente atua em todas as áreas, eu sou proprietário do escritório, então conheço todos os processos. A gente teve mais de 30 ações de fraude do Pix esse ano. Imagine você lá imobiliário, vocês não, porque são uma imobiliária grande, mas o corretor pequenininho lá que ganha, sei lá, 200 mil por ano, só que passa pela conta dele mais de 1 milhão. Numa dessas de tal, 1 milhão na conta dele, vai lá alguém e pega o dinheiro. O que vai acontecer com o corretor? Ele vai ser processado para devolver aquele dinheiro que roubaram da conta dele. Quanto que o corretor ganha por custodiar o dinheiro alheio? Nada. Quanto que o banco ganha para custodiar o dinheiro? Uma fortuna. As maiores empresas do Brasil são bancos. Então, o corretor que segura o dinheiro dos clientes como custodiador, na minha humilde visão, está fazendo um papel totalmente equivocado. A gente ainda não tem um controle da Receita Federal muito certo, tá? Ainda é uma zona. Mas, na medida que a tecnologia vai avançando, a inteligência artificial vai avançando, vai ficar cada vez mais fácil eles pegarem lá, olha na conta da empresa hoje quanto tem. Tem 5 milhões de reais. Desses 5 milhões, 1 milhão é da empresa, o resto é de cliente. O que a Receita Federal vai fazer? Autuar você, aí você vai ter que fazer o quê? Pagar lá 5% desse valor, ou para o advogado ou para o contador, para ele provar que aquele dinheiro que está na sua conta não é seu. Entendeu? Produto do crime, praticamente. Né? Imagina, chega lá, está um carro na tua casa. Não, o cara veio aqui e estacionou o carro na minha casa. Até você provar isso, esse processo pode levar de 5 a 10 anos. Tá? Então, o ideal é o quê? Coloca no contrato que a comissão vai ficar com a imobiliária, que o que é da parte vai ficar com a parte. Esse é o mundo ideal. Tá? Se eu fosse bom como imobiliário, eu tinha o meu imobiliário, eu não era só advogado. Mas, comercialmente, eu sei que vocês têm uma série de problemas, mas, assim, o ideal seria buscar isso, sabe? Faz na conta de cada um, porque aí você não vai ter problema. E a gente faz o sinal 6% e fica aqui na imobiliária. Aí é o sinal que é a comissão, entendeu? Aí tá ótimo, não tem problema nenhum. Agora, se você receber um valor maior, então, por exemplo, eu tenho uma transação lá que o cara tinha que pagar de arras 500 mil reais porque ele precisava quitar umas dívidas para poder vender o imóvel financiado. Então aí, esse valor foi depositado direto para a parte. Daí me falam, mas e se o negócio for desfeito? Cara, entra com uma execução, em 2 dias você penhora o imóvel. Você pode adquirir o imóvel, entendeu? Então, não tem um risco ali, né? A menos que o cara seja um estelionatário, que vai vender para 10 e tal. Mas... Faz assim, a gente pega 6% e deixa na imobiliária. Se a venda não dá certo, a gente pega 6% e dá para o proprietário. Mas daí qual que é o detalhe? Se a venda não dá certo e eles fizerem um termo de acordo, dando quitação e autorizando você a repassar esse valor para ele, tudo bem. Senão, você precisa de uma ordem judicial para repassar esse valor para a parte, sabe? Então, assim... porque a imobiliária, ela não é fiel depositária do dinheiro, não é ela que é detentora... Mas a gente repassa pro... Entendeu? Porque assim, por que você está dando pro cara? Porque eles fizeram um negócio. Só que às vezes, já aconteceu comigo isso, a imobiliária não tinha um termo de acordo lá de desfazimento do negócio. A gente faz um distrato, eu tenho um distrato aqui. Com o distrato, ótimo, porque daí lá no distrato, o cara te autoriza a fazer isso. Né? Agora, você não pode ao Léo, não, porque você não é juiz. Né? Não, aqui foi feito, vai ser desfeito o negócio por culpa do comprador ou do vendedor. Não é você que escolhe. Se tem um distrato, perfeito. Não, a gente faz aí distrato. Você vai estar... Não, é só que assim, mesmo fazendo distrato, a gente fez todo o trabalho e fica sem nada, porque a gente pega aquele 6% e devolve para o proprietário e a gente trabalha sem ganhar nada. Entendeu? O problema é o seguinte, talvez fosse o caso de melhor elaborar os contratos e estabelecer que se for perdidas as arras, porque as arras tem 2, tá? A gente pode ficar aqui o dia inteiro falando, aí você me corta.
As arras eu tenho a do 420, que não admite pagamento de comissão. O 420 fala o seguinte, que se você quiser desfazer o negócio, você desfaz, tá? A pessoa pode desfazer o negócio. E o 417 ou 419 fala que ele não pode desfazer o negócio. Então, o negócio tem que ser cumprido até o inferno. Ah, o banco negou o crédito? Beleza, aí você vai desfazer. Ah, o cara não quer mais fazer. Aí você faz o distrato e recebe a comissão. O 420. O 420 não tem comissão. 417 ao 19 tem comissão. 420 distrata e não pode cobrar. Nos outros você pode cobrar. Por quê? Lá no 419 fala que você pode cobrar perdas e danos, inclusive nós advogado, e logicamente a comissão da imobiliária. Então você tem que ver, por exemplo, qual tipo de negócio está sendo feito e aí, lógico, forçar a ter a comissão para a imobiliária. Porque se o cara recebeu as arras, não tem por que você não ter recebido a comissão. É 417 cada 19? Isso, Do 17 ao 19 eles falam das arras convencionais e o 20 fala das arras quando tem causa de arrependimento. No caso aqui da gente, o proprietário vai ter que entrar com uma ação, porque a gente só tem os 6% aqui. Entendi, mas aí você vai dar um apoio para ele fazer isso. Você fica com as arras com a imobiliária, né? E entra com e aí entra com ação para cobrar. Perfeito, é isso aí. Então tá obrigado. Certo. Eu tinha entendido que daí você dava para o proprietário e não recebia as arras. Não ficava com o dinheiro. Mas eu não recebo. Mas daí você entra com o processo. Hã? Aí você entra com o processo para cobrar a comissão. Não ganhamos nada, só perdemos tempo. Tem que dar uma olhada então, depois passa o contrato lá que a gente analisa. Não ganhamos nada. Em tese deveria cobrar. Em tese não deveria, tá? Beleza, e como é que eu faço então? Que negócio que eu faço lá enquanto imobiliária? Que contrato que eu vou fazer, tá? Lá na lei fala o seguinte, que você não pode mostrar um imóvel ou anunciar um imóvel publicamente se você não tiver uma autorização do proprietário, certo? Que nome a gente dá para essa autorização? Se você pegar uma em cada 100 imobiliárias, escreve o certo, que é o quê? Contrato de corretagem. O que as demais fazem? Ficha de visita, autorização de venda, contrato de prestação de serviço, chama de um monte de coisa, tá? No direito, a gente tem que dar um nome para cada coisa, beleza? Qual que é a diferença, eu já vou falar disso, qual que é a diferença da prestação de serviço para o casamento? Você sabe ou não? Sabe? Casamento, prestação de serviço. Não tem nada de igual, é tudo diferente. Por quê? Se fosse prestação de serviço, você podia executar, né? Vai lá, sei lá, o homem vai lá, tem que limpar a cozinha. Não limpou, a mulher vai lá e notifica ele e está expulso de casa para não limpar a cozinha. Era função de limpar. São coisas antagônicas. Contrato de corretagem é a mesma coisa. Tá? Contrato de corretagem está no 722. Contrato de prestação de serviço está no 595. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, o que você vai colocar no teu contratinho? A TV, não sei se vocês conseguem enxergar, aí por isso eu vou ler para vocês. Quando chegar para você assim, o que faz o corretor de imóveis? Você fala assim, artigo 722 do Código Civil. Pelo contrato de corretagem. Estou falando que é contrato de compra e venda, que é contrato de... Não, é corretagem. Pelo contrato de corretagem. Uma pessoa. Quando eu falo que é uma pessoa, no Código Civil, não faço distinção de pessoa física para pessoa jurídica. Então, uma pessoa, seja ela física ou jurídica, não estando vinculada a mandato. Ou seja, não estando vinculada não é um mandato. Mandato quem tem são os políticos e os advogados. Então você vai lá, me escolhe como advogado, você vai me passar uma procuração. Né? A procuração é instrumento do mandato, é o mandato fisicamente colocado. Prestação de serviço ou qualquer outra relação de dependência. Então fala que não está vinculado, não é mandato, nem prestação de serviço. Entenderam isso ou não? Entenderam? Vamos lá. Mandato é que tem um advogado. Você vai lá e me contrata para processar o bondinho. Aí você fala assim, eu quero 10 mil reais de indenização contra o bondinho. Eu vou e faço uma ação de 100 milhões de reais e você é condenado a pagar 10 milhões de honorários que a gente perdeu essa ação tosca. Eu agi com excesso de mandato. Para as imobiliárias que fazem locação, que é o caso de vocês aqui, você faz lá deve fazer, né? Um contrato de corretagem com o proprietário do imóvel e senta com ele e fala o seguinte, amigão, eu vou alugar esse imóvel para o cara que tem o score acima de 800, que tem a ficha aprovada na Porto Seguro, na PagBank, aonde vocês estabelecerem. Você concorda com isso?
eu concordo. Se ele assinar que ele concorda com isso, ele concordou, depois ele pode processar. Se você falar o seguinte, eu faço a administração do imóvel, imobiliária faz a administração de imóvel? Não faz. Por que não faz? Você troca o telhado se quer o telhado? Você pinta a casa se tiver que pintar? Você faz o despejo? Às vezes não faz. Administrar uma coisa é fazer tudo. Nenhuma imobiliária do Brasil faz isso, tá? Nenhuma imobiliária faz. Por quê? Porque daí você tem a fiança que vai ser terceirizada, você tem o pintor que vai ser terceirizado, você tem o advogado que vai ser terceirizado, você tem o cara das fotos que às vezes vai ser terceirizado. Então, a imobiliária não faz administração de imóvel. A imobiliária faz o quê? Contrato de corretagem. O que envolve nisso? Ir lá, mostrar o imóvel, fazer as fotos, fazer um contrato bem feito de locação, escolher, ou né, a pedido do proprietário, escolher qual a melhor garantia, expor para ele quais são as garantias. Quais são as garantias que existem hoje? Calção, o seguro fiança, o título de capitalização e o nosso amigo agora que é a cota de fundo de investimento, tá? Que a Loft lançou recentemente, lá é um produto bem bacana. Eu tive uma consulta esses dias de uma imobiliária que falou assim, por que eu não aluguei o imóvel lá, R$25.000 de locação? Porque o cara não conseguiu provar a idoneidade financeira dele. O cara era um jogador de futebol, estava na Gazeta do Povo, que o cara ia ganhar R$500.000 por mês. Porra! Você acha que o cara não vai conseguir pagar 25 mil aluguel? 500 mango, né? Dá 2%, dá 0,5% do que ele vai ganhar. Então assim, qual que é a melhor garantia que existe? Não sei. Por quê? Advoguei 15 anos para a maior seguradora do Brasil, mas eu não sei se amanhã ela não vai quebrar. Qual que era a construtora referência no país? PDG, ficou 5 anos de recuperação judicial, ficou devendo 6,2 bilhões de reais. A ação dela tinha mais de 100 mil páginas. Entendeu? Então, a imobiliária vai pôr a mão no fogo por alguma garantia ou não? Nenhuma. Tá? Você tem que fazer o quê? Proprietário, senta aqui. Vou te dar uma aula de locação. Locação é isso, assim, assado. As garantias são essas. A mais tradicional é essa daqui. E aí, você que escolhe. Por quê? Se a imobiliária bater no peito e falar, eu vou escolher, anos depois vai me procurar, doutor, eu tenho uma ação assim. A garantidora não quis pagar os danos lá, os danos e os aluguéis, porque consumiu a garantia e ficou um saldinho só de 78 mil reais. Nesse caso, a imobiliária tinha ganho 6 mil reais, 3 mil do primeiro aluguel e mais 10% ao mês do valor. Aí o juiz pegou e falou o seguinte, que a imobiliária responde solidariamente pelo débito do locatário. Tá? Por quê? Naquele contrato, que ela chamou de contrato de prestação de serviço, não tinha nenhuma cláusula que falava que não era a imobiliária que fazia a análise de crédito. A gente sempre coloca nos contratos que a análise, o locador aceita o inquilino que for aprovado pela seguradora X ou Y ou XYZ. Tá? Se o cara aceitar isso, danou-se. Beleza? Aí no meu contrato lá de administração, de prestação de serviço, do demônio que vocês quiserem chamar, tem uma cláusula lá do mandato, não tem? Que daí neste ato o locador vai lá e outorga uma procuração. Se ele outorga uma procuração para você, o teu contrato que deveria ser só de corretagem, se torna um contrato de mandato. Indo contra a lei, porque a lei fala que você não faz mandato. Só que você vai lá e faz o mandato. O mandatário, no contrato de mandato, aquele que agir com excesso de poder, responde. Eu dizia o caso dos honorários com ela, mas eu posso ser mais simples e falar o seguinte, a imobiliária vai lá e assina o contrato de locação com o inquilino, não passa para o locador quem vai ser aquele inquilino e depois dá um BO. A imobiliária faz o quê? Faz ação de despejo, entrega para o cara a chave e fala assim, essa pica agora não é mais minha. É sim. Por quê? Porque o locador não sabia quem que era o inquilino. O locador não falou para você escolher aquele inquilino. Você não tinha no teu contrato a forma com que seria feita essa análise de crédito. E de quem seria essa análise de crédito. Entendeu? Eu já vi, advogo também na área empresarial, já vi muito empresário chegar para mim e falar assim, doutor, eu tinha 5 milhões de crédito na praça, estou devendo 10 hoje.
Em algum momento, esse cara tinha o nome limpo, estava com a empresa sadia, e no mês seguinte virou uma avalanche. Quando que a gente vai saber que isso vai acontecer? A gente não vai saber. Por isso, a função do corretor é tão nobre, mas não tem nada a ver com análise de crédito, não tem nada a ver com fazer contrato. Beleza? Pessoal, não fiquem desesperados, tá? Todo mundo querendo sair, fazer outra coisa da vida. Isso é exceção, tá? É 0,01% que dá problema, tá? Só vamos se precaver. Tem que precaver, né? Precaver. Aí, eu queria falar com você o seguinte. É verdade que o contrato tem qualquer contrato de compra e venda, opção de venda, tudo, tem que ser lá um tipo de letra, 13. Não, isso daí não existe, tá? Não, porque, o Cresce que falou. Eu acho muito engraçado porque assim, ó, o pessoal vai lá, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer de forma clara. Tem uma imobiliária que, pelo amor de Deus, se vocês fizessem também, me desculpem, que faz um contrato de locação com 30 páginas. Só que você lê o contrato, está escrito lá o código, a lei do inquilinato, o 22 e o 23, que é a obrigação do locador e a obrigação do locatário, ou 21 e 22. Não precisa disso. O que está na lei não precisa estar no contrato. Você vai prever no contrato aquilo que você tem, como é que vai ser a locação, vistoria, se está com pintura nova, o prazo para o cara sair, a multa se o cara não sair e tal. O contrato hoje, se tiver mais de 5 páginas, você está ferrado. Tá? Por quê? Há 20 anos atrás, quando eu ia para as audiências, o juiz olhava para a pessoa e falava o seguinte: você sabe ler? Sei ler. Você assinou aqui? Assinei. Se ferrou. Se você sabe ler e assinou, você se ferrou. Hoje o juiz fala o seguinte: você assinou? Assinei. Você teve a oportunidade de discutir o contrato? Né? O contrato veio só no assinador digital para você assinar. Veio só no assinador. Alguém aqui já leu um contrato de assinador digital? É impossível ler. Tá? É impossível. Porque a letra é uma bosta, o tamanho, você vai olhar no celular e fica uma merda. Então assim, contrato é no Word. Beleza? Mesmo de locação? Mesma locação. Você manda para o cara o contrato no Word, fala assim, segue minuto do contrato. Reveja como você quiser. Então, só pelo Entendeu? e-mail. Por e-mail. Pode ser pelo WhatsApp, por quê? Porque daí depois ele vai assinar no futuro aquele contrato, né? Então ele não vai conseguir se excusar que não recebeu aquilo por e-mail, que você falsificou, que não recebeu aquilo pelo WhatsApp. Entendeu? Seria muito exagero você falar que, porra, o cara depois ele assinou o contrato, mas ele vai negar que teve esse acesso antes. Ele não vai negar, tá? Mas o melhor sempre é ser por e-mail. Você manda pro cara por e-mail, e aí, numa audiência, se eu for o advogado de vocês, o cara vai entrar com a prestação seguinte: não houve a possibilidade de discutir as cláusulas do contrato. A gente coloca lá uma contestação bem pequenininho. Contrato enviado por e-mail no dia tal, em Word. Aí chega um depoimento pessoal do autor, eu falo assim: seu José, o senhor não conseguiu ler o contrato, né? Não consegui. Não deixar de jeito nenhum você ler. Não. O e-mail tal é seu? Olha, excelência, o autor é um baita do mentiroso sem vergonha porque ele recebeu por e-mail. Se daí ele não leu, o problema é dele, não é nosso. Beleza? E aí você não vai ter nenhum tipo de problema. Você vai ver várias decisões hoje, principalmente em compra e venda. Locação não tem muito, mas locação pode acontecer também. Que a pessoa fala o seguinte: assinei o contrato porque estava no afã de realizar um negócio e não me atentei que tinha aquela cláusula ali assim. Se esse contrato foi enviado no PDF, ele pode alegar que ele não pôde discutir as cláusulas. Beleza? Aí olha que legal. Sabemos... Oi? Tem que ser em Word? Tem que ser no Word. A gente sempre manda em PDF. O ideal é no Word. Se você mandar no PDF, você coloca no corpo do texto. Caso tenha alguma divergência, tal, por favor, me apontar no e-mail. Beleza. Se você mandar para o cara antes dele assinar, você consegue falar que ele tinha direito. Só que o melhor seria você mandar no Word. Tá? Por quê? A imobiliária assina o contrato ou não? Assina como intermediário. Ou se ela tiver a procuração lá como locador. Mas são as partes que vão negociar. Tá? São as partes, não é a imobiliária que vai negociar contrato. Olha que legal, então. Código de Defesa do Consumidor. Quem que é fornecedor? Você sabe ou não? Fornecedor, vamos lá. Eu fazia uma piada muito escrota, machista, há uns anos atrás, mas não faço mais. Mas eu sempre gosto de fazer referência para o pessoal lembra. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica. Pode ser imobiliário, pode ser corretor? Pode. Público ou privado, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividades de... Qual que é a atividade do fornecedor? Atividade do fornecedor. Produção. Corretora imobiliária produz alguma coisa ou não? Só videozinho pro TikTok, igual o meu lá. Você entrar lá, você vai ver, tem vários. Só videozinho. Montagem. Monta alguma coisa ou não? Criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição.
Comercialização de produtos ou prestação de serviço. Corretor faz prestação de serviço? Faz ou não? Não. Cara, eu tô faz 1 hora falando que não faz. Esses dois aqui merecem o vovozinho, a Gilce e o... Não, esse não. Isso não tem? Perdão. Eu não ganhei nada. Viu? Pessoal. E aí, o vovozinho é bom, já tô até... Viu? Só não pode comer mais de 5. Eu já comi isso e não foi muito bom. Ó. O corretor, ele é prestador de serviço? Não é. Por quê? Porque tá na porra da lei. Tá aqui, ó. 722 fala o quê? Vamos lá, é fácil. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não estando vinculada a outra, ou seja, não está vinculado, não é o negócio deles. Mandato e prestação de serviço. Entendeu? Então, 722, Código Civil, fala que não é prestação de serviço. O CDC fala que é fornecedor quem faz prestação de serviço. Corretor faz prestação de serviço? Não faz? Então não pode se aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Qual que é a exceção? Se você escrever no teu contrato que o teu contrato é de prestação de serviço. Entenderam? Ó, aqui é parte chata de direito, mas é importante. O Código de Defesa do Consumidor é de 90, tá? A lei do inquilinato é de 91. Se na lei do inquilinato eles quisessem prever a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, constava lá na lei do inquilinato que os casos omissos nessa lei serão decididos pelo CDC. Não consta isso, por isso não se aplica. E o nosso amigo Código Civil, o vigente, ele é de 2002, ou seja, já faz 23 anos que ele está na área. E lá em 2002, ele falou o seguinte, que o corretor não faz prestação de serviço. É lógico isso ou não? Eu não falei no começo da apresentação, mas eu vou falar para vocês agora. A minha ideia aqui é o quê? É só que vocês entendam o que é a função do corretor, para que vocês no dia a dia consigam responder um WhatsApp de forma adequada, fazer um contrato de forma adequada, lidar com o cliente de forma adequada. Por quê? A gente vai começar a ver agora os problemas que tem com relação a isso. Tá? E os problemas são muito, muito grandes. Tá? A responsabilidade do corretor, então, se a gente segue o código, ela vai ser subjetiva. Na responsabilidade subjetiva, eu tenho que provar que teve o dolo. Dolo é a vontade livre e consciente de ferrar o outro. Então, eu vou vender o imóvel lá na frente do Atlético para a velhinha, eu vou vender o imóvel na favela, vou vender o imóvel, entendeu? Você tem que ter essa vontade de prejudicar o outro, tá? E o caso de negligência, imprudência e imperícia. A responsabilidade solidária, em contrapartida, ela decorre da lei, da vontade das partes ou da existência de fraude, tá? Quando que vai ser a vontade das partes? Quando você, corretor, colocar no teu contrato de corretagem que ele é um contrato de prestação de serviço. Se você escrever lá, em qualquer lugar do teu contrato, prestação de serviço, você assumiu, então, via contrato, a responsabilidade solidária. Beleza? Por exemplo, assim, ó, eu vou pegar um condomínio que está aprovado para vender os lotes lá, terreno. Condomínio fechado de terrenos, tá? Tá começando agora. Agora que ela vai começar a fazer infraestrutura, asfalto, etc e tal. Ela já tem a matrícula individualizada, já averbou lá a incorporação. Já tem o registro de corporação. Tá. E se ela não terminar o condomínio? Olha, se ela morrer? Que excelente questão essa, tá? Essa é a questão fundamental, principalmente para quem quer comprar imóvel em Balneário Camboriú. É raro o imóvel que está regularizado lá. Quer comprar o quê? Imóvel em Balneário Camboriú. É raro o imóvel lá que está regularizado. O que diz a lei, tá? A lei fala o seguinte, ó. O artigo 67 da Lei de Incorporação fala que a responsabilidade entre o corretor e o dono do terreno vai ser solidária, quando não tiver o registro de corporação. Então, se não tiver o registro de corporação, o corretor comete um crime, que é o crime contra a economia popular, tá? Porque ele está vendendo um negócio que não tem registro de imóveis. Saiu uma decisão essa semana do STJ, falando que o contrato é nulo. Por quê? Eu estou vendendo uma coisa que é impossível.
Eu posso vender o terreno na Lua? Não posso. Entendeu? Então, quando você vende, faz um contrato de compra e venda de uma coisa que não existe, que não tem o RI, a venda é nula. O que você vai vender nesse caso? Você vai vender a posse. Mas no caso, assim, eu não vendo nada sem a incorporação, porque eu sei que é crime, entende? Mas está tudo legal, mas ela não. Aconteceu imprevisto na vida dela, ela não terminou. E daí? Então, esse é que é a pergunta. Qual que é a ideia? Qual que é o problema? O problema é o seguinte, é ver esse contrato do incorporador, lá do loteador, o que previa. Em regra, tá? Os melhores contratos, aqueles que a gente acaba atuando, eu tenho feito bastante isso, a gente faz o quê? Se o incorporador morrer, eu não conseguir executar, o loteador não conseguir executar, ele vende para um terceiro o negócio, tá? E aí, se o terceiro não quiser comprar, vai ser desfeito. Aí, se no teu contrato previu prestação de serviço, você vai ser obrigado a indenizar o cara. Se for só um contrato de corretagem, não, você não tem responsabilidade nenhuma com relação a isso. Tem que olhar no contrato dessa bendita prestação de serviço. Como que foi feito no teu contrato, tá? Ok. Nada. Aí, então, o mesmo vale para a incorporação e vale lá para o nosso amigo parcelamento do solo, que seria no caso do loteamento. Não sei se vocês vendem também lançamentos aqui, mas, por exemplo, você tem lá o Guaruaia, que é da construtora Blue e da Invest Park, que é um empreendimento que eles fizeram um cadastro de reserva, no qual não foi recebido nenhum real, tá? E aí, quando saiu o registro de incorporação, eles começaram a fazer a venda. Tranquilo. Não tem problema nenhum, pode ir lá comprar, tal, show de bola, tá com registro legal. Só que tem diversos, aqui em Curitiba também, que não tem o registro imobiliário, tá? Se não tem o RI, você não pode comercializar. E aí imagine a seguinte situação, num imóvel de 300 mil, digamos que a comissão da imobiliária como um todo vai ser de 16 mil reais. Você foi lá, vendeu 10 desses. Porra, bati a meta, vendi 3 milhões de unidades, recebi 160 mil de corretagem, legal? Legal. Se der um problema lá e depois vai dar um problema, né? Porque se como o cara está construindo sem ter RI, vai dar problema. Isso é quando vai dar o problema, né? Se você tiver nesse negócio e depois a pessoa perceber, o que ela vai fazer? Ela vai pedir para desfazer o negócio, porque é um negócio nulo, e vai pedir para voltar ao status quo ante, que é o quê? Voltar às partes como estavam antes. A imobiliária acha o seguinte, eu vou devolver então 160 mil de corretagem. Não. Por quê? Porque se você vender um negócio sem registro de incorporação, você é solidariamente responsável por devolver todos os 3 milhões. Tá? Todos os 3 milhões. Respondendo a tua pergunta, você acha que precisa pagar ou não? Entendeu? Então, assim... Outra coisa também, tá? A correção. Só INCC até ficar pronto, até entregar? Veja só, o contrato vai fazer lei entre as partes, tá? Eu não posso colocar INCC num contrato de aluguel, tá? Então, o INCC é o Índice Nacional da Construção Civil. E eu também não posso colocar no contrato de compra de imóvel na planta que até a entrega das chaves vai ser corrigido pelo INCC. Por quê? Qual que é o marco? O marco é o prazo de entrega do imóvel. Então, digamos lá, a gente tinha que entregar um imóvel lá em janeiro de 2024. Foi entregue só em janeiro de 2026. A construtora não pode cobrar o INCC nesse período e ela cobra. Então aí o pessoal faz ação e converte lá o índice, porque o INCC normalmente ele é mais alto do que os outros índices. Essa senhora que vai deixar, eu estou preocupada, que vai deixar os terrenos aqui, ela parcela já, o imóvel não está pronto, mas ela quer cobrar IPCA e mais 0,5%. Não pode, né? Pode, porque eu posso remunerar o dinheiro. Hã? Eu posso remunerar o dinheiro, porque uma coisa é juros de mora, tá? E outra coisa é o juro futuro. O juro futuro é o valor do dinheiro, e esse não tem limitação. O juro de mora, que é aquele pelo inadimplemento, ele está limitado a 1% ao mês no Código Civil, tá? Já o juro futuro, eu posso fixar no valor que eu quiser. Eu posso colocar 1% ao mês, 10% ao mês, do jeito que eu quiser. Não tem problema nenhum. Ela teria um problema, por ser parcelamento de solo e não incorporação, em vincular o INCC, porque ela só vai vender o terreno, ela não vai vender construção, né? Então eu não colocaria nesse contrato o INCC. Cobraria 1% lá, por exemplo, de juros e mais um IGPM, IPCA, um índice que você optar. Porque assim, existem índices que são vinculativos, INCC, construção civil, e os outros você pode acabar fazendo uma variação deles. Inclusive eu gosto de colocar no meu contrato de locação, pessoal que trabalha com locação, por causa da pandemia, que a locação vai ser corrigida pelo IVAR, IGPM, NPC, IPCA, sendo no mínimo 5% ao ano e no máximo 15%, porque aí eu dou uma previsibilidade.
Tá? Na lei do inquilinato não existe um artigo que fala qual que é o índice de correção oficial, beleza? Só o único artigo que fala é o valor do calção, quando é dado calção em dinheiro, que tem que ser corrigido pela poupança. Não sei se vocês, quando fazem a alocação aqui, vocês colocam o valor, vocês fazem o FCI? O FCI você pode colocar lá que ele vai ser devolvido pela TR, por exemplo, que é o índice mais baixo. Não tem problema nenhum, você não precisa vincular a poupança ou a nada. Viu, doutor, aproveitando ali, duas questões, eu não entendi o que você falou, a correção no mínimo 5 e no máximo 15, eu não entendi. Isso, porque veja só, antes da pandemia o IGPM historicamente dava 5% ao ano, tá? Sim. Na pandemia, por quê? 80% dele é lastreado no dólar. Depois da pandemia, o que aconteceu? Na pandemia aconteceu o quê? Teve um ano lá, acho que foi 33 ou 30 alguma coisa por cento, né? 37%. Aí o que a gente colocou nos contratos? Porque veja só, eu posso entrar com uma ação para falar que aquele índice ficou abusivo, ficou desproporcional? Eu posso, porque eu tenho lastro. Antigamente o valor era menor. O que eu já defendia na época? Faz um aditivo para naquele momento flexibilizar, mas o IGPM continua sendo um bom índice. O que o pessoal fez? Trocou o IGPM pelo IPCA. Aí agora o IPCA vai dar 12%, por exemplo. O que você vai fazer? Aí você vai querer trocar de novo? Não dá. Pau que bate em Chico também bate em Francisco. Então, o índice tem que ser linear. Como você faz isso de forma linear? Quando você coloca no contrato, no mínimo 5, no máximo 15. Mas eu não entendi do máximo 15, eu não entendi do mínimo 5. Então, se Pensa for, o seguinte, ó. Se o IGPM for 1%, eu corrijo 5? Você corrige 5, exatamente. Porque teve anos que deu... negativo? Deu negativo, exatamente. Mas daí eu consigo reajustar 5%? 5%, exatamente. Interessante. No ano que deu negativo, foi muito engraçado. Por quê? No Código Tributário, ele tem um princípio, na lei tributária tem um princípio da irredutibilidade, né? Mas se no teu contrato de locação não previa que se o índice fosse zerado, você iria não fazer correção, você teria que de fato colocar a deflação no próprio contrato de aluguel. Tá? Mas ninguém fez, beleza? Mas em tese você deveria colocar. Doutor, mais uma pergunta aqui, aproveitando o ensejo, que você falou do sinal, né? E a gente sempre pega um sinal de reserva, né? A pessoa foi lá, viu o imóvel, a gente pede um sinal de 30%. Esse sinal entra de crédito no primeiro aluguel, ou se não der certo a gente devolve. Mas a gente teve até um caso, eu não lembro quem que estava atendendo, mas... Oi? Mulher, não, porque eu não preciso pagar sinal, porque isso aí é contra a lei. Nossa, a mulher deu um baile na gente. Eu falei, mas ela não está pagando um sinal que vai ficar comigo. Esse valor é só uma reserva. Né? Esse Artigo valor 420. vai ser devolvido para ela. Daí eu acho que a gente até ficou meio assim, eu acho que a gente acabou não pegando, né, Liz, o sinal. A gente falou, bom, então... Eu expliquei para ela que, tipo assim, a gente só pegava aquele valor para que dentro do processo que ela estava ali da análise do cadastro, o imóvel não tivesse visitas, né, em nenhuma outra... Lógico. Daí ela falou que todas as imobiliárias faziam isso e que era errado. Daí eu falei que era de prática das imobiliárias realmente fazer, justamente para que, né, não fosse colocado. Daí ela simplesmente, enfim... A ideia do treinamento é justamente essa, assim, é dar argumento para vocês. Veja só, o artigo 417 ou 420 do Código Civil não tem nada a ver com lei do inquilinato, nem com compra e venda, tá? Ele tem a ver com compra. Então, se você for comprar um carro, você pode desistir de negócio. Se você for me contratar, digamos o seguinte, eu sou um advogado lá que eu não consigo mais quase atender imobiliário, tenho já 1000 imobiliários que eu atendo, mas você quer fechar um contrato comigo, você pode me dar uma arras, um sinal de negócio, que você vai firmar um contrato comigo em janeiro. Porque daí eu não vou me vincular a uma outra imobiliária, eu vou ficar à disposição de vocês, entendeu? Então arras eu posso colocar em qualquer negócio, inclusive na locação, tá? Qual que é o limite das arras? O limite da obrigação. Então, poderia ser inclusive os 30 meses de aluguel. Pode ser 10%, 30%, um valor de um aluguel cheio, pode ser o que quiser. O que você não pode fazer? Tá? Você não pode cobrar o aluguel antecipado. Então, quando você cobra lá, as imobiliárias que eu atendo normalmente cobram até o valor do primeiro aluguel nas arras, tá? E nesse sinal. Aí esse primeiro aluguel, então você já fica ele lá com a comissão, com a mediação, e o locador vai receber dali 60 dias. Você não pode nos 30 dias daí cobrar o cara, porque daí você estaria recebendo um aluguel antecipado. Então não tem problema nenhum, tá? O artigo 420, se você for devolver para o cara,
né? Se você não for devolver para ele, for usar ele para amortizar do contrato, vai ser o 419. O 419, a Arras é o princípio de pagamento. Então seria o princípio de pagamento do aluguel. Então, não tem ilegalidade nenhuma nisso. Tá, mas né, de forma jurídica, como que a gente pode responder essa objeção? Nos termos do artigo 420, eu posso cobrar. Então não existe ilegalidade nenhuma. Nessa solicitação de acordo com... Me manda depois que eu faço um testículo bonito para você. Não é uma regra para o ramo imobiliário, Era bom ter um recibo dessa área. É uma regra da vida essa. É uma regra da vida. Gabriel, pode ser um parcelinho, né, dessa área. Tem que fazer. A Arras não pode ser por... de fato, tem que ser de direito. Tem que ser expresso. Então tem que ter um contrato de Arras, recibo de sinal de negócio. Esse coloca a condição que vai ser devolvido. Tem que ser expresso. Mas a gente faz o recibo, a gente só não colocava o 420 /19? Não, tem que ser o 420 se você for devolver para ele o valor integral, ou 19 se você for usar no primeiro aluguel. Não, mas eu digo assim, é 420 /19 ou só 420? Não, ó, vamos, pessoal, só o seguinte, ó. Se no teu contrato prever o arrependimento, tá? Eu posso comprar um imóvel, posso me arrepender? Posso. Se no contrato prever o arrependimento, 420. Se eu não puder me arrepender, vai ter uma cláusula lá. Por esse contrato não pode se arrepender. Vai ser o 417 a 19. Tá? Então, nunca, e se você digitar no Google agora, Arras, você vai ver, modelo de contrato Arras, tá? Do 417 ao 420. É a mesma coisa que falar que o teu regime de casamento vai ser de todos. Não pode ter todos os regimes de casamento. Ou vai ser comunhão parcial, comunhão universal, separação obrigatória ou participação final dos aquestos. Não existe casamento em todos os regimes, tá? Assim como não existe Arras em todos os artigos. Uma é 420 e a outra é do 417 ou 419. Para o corretor sempre vai ser 417 ou 419. Por quê? Você garante também a comissão. Aí, vamos pegar agora... Pode falar, desculpa. Então, no caso, utilizando o 419, tá, no contrato, houve uma ação, no caso de ação, cabe o 420 para anular o 419, os dois têm a mesma Não, eles têm efeito. naturezas jurídicas diferentes. Se no teu contrato tiver no corpo do contrato escrito que esse contrato é irretratável e renunciável, significa que é do 417 ao 419. Eu já vi contrato falando que era irrenunciável e irretratável e tinha o 420. Aí, uma das cláusulas vai ser nula. E o juiz vai decidir. O juiz pode entender que aquelas ações que foram dadas eram nulas, porque o contrato previu arrependimento. É complexo. Tá, mas tem alguma coisa que possa colocar mais no contrato, que se houver um contraposto, uma ação, alguma coisa, que eles não, ação é aleguem direito 420? constitucional. Você nunca vai poder colocar uma cláusula que impeça o direito de ação. Tá? Só que você vai colocar o quê? Você está falando de compra e venda ou locação? Compra e venda. Na compra e venda você vai colocar 417 ou 419, não pode se arrepender. Quando você vai deixar de receber a comissão e vai perder as arras? Quando houver um fato de terceiro. Entendeu? Aconteceu uma única vez que eu vi numa jurisprudência. A pessoa foi vender o imóvel foi desapropriado pelo Estado. Aí não é culpa de ninguém. Aí você desfaz tudo. Entendeu? Ou, por exemplo, você está comprando um imóvel lá, pum, entrou a pandemia. Né? Entende? Você tem um fato, é um fato muito grave que vai fazer você inexecutar. A menos que seja a arra do 420, que daí nela a pessoa pode se arrepender. Eu quero me arrepender. O que você vai fazer? Você vai perder as arras. Entendeu? Existe arras de 5, 10 mil reais só para imobiliária que não quer receber dinheiro. No mínimo, 6%. Ah, mas a pessoa vai demorar. Cara, pague os 6%. Por quê? Porque aí você garante a tua comissão. Corretor, se fosse só mostrar imóvel, valia quanto? R$100 a visita. Beleza? Por isso que vocês merecem receber os 6%, porque vocês vão fazer o negócio. E eu já vou falar no final o que é a função do corretor. Pessoal, olha só. Decisão que afasta a responsabilidade do corretor. Tá? Essa decisão aqui, dia 22 de agosto de 2024, do STJ. Tá? Para quem não sabe, tem lá que tem um juizado especial, beleza? Fez lá uma besteira, vai para o juizado. Do juizado vai para o TJ do Paraná, do TJ do Paraná vai para o STJ, do STJ vai para o STF. Tá? Então aqui são as decisões que analisam as questões de contratos envolvendo corretor, envolvendo compra e venda, é no STJ, em última instância. Lá ele falou o seguinte, ó, compromisso de compra e venda atraso na entrega da unidade imobiliária, que foi o que você falou.
né? Corretora, artigo 722 e 723. Inexistência de falha na prestação do serviço. Você vê que legal, né? Ele falou, o STJ falou que era o 722, só que daí ele usa o termo falha na prestação de serviço. Eles leram o artigo ou não? Leram ou não leram? Então, não sei por quê. Pode ser que no contrato do demônio do corretor colocou prestação de serviço. Entendeu? Nós não somos tontos. Somos os tontos. Entenderam? Então, assim, todas as decisões que ferram os corretores, ferram por culpa deles mesmos. Ou do advogado deles. Mas a culpa não é do STJ, né? Eu faço palestra, tem uns vídeos meus falando, xingando, assim. O STJ não sabe ler. Mas aí sempre eu explico. Não é que não sabe ler, é que você não se ajudou, sabe? Sabe aquela, me ajuda a te ajudar? É isso aqui. Então essa aqui, 19 de agosto, falou, corretor presta serviço, mas aplica o 722. Então, beleza. Não vai ter responsabilidade na entrega da obra. Aí, eu tenho uma outra do 17 do 6, desse ano ainda. Ó. Corretor de imóveis, responsabilidade solidária, não configurado, ou seja, não é responsabilidade solidária. Por quê? Porque o corretor, ele fala o seguinte, ó, em regra, a necessidade de comprovação da falha na prestação de serviço de corretagem, efetiva participação no produto, serviço ou pertencimento ao mesmo grupo econômico, tá? Ele fala o seguinte, que no caso, demonstra a ocorrência da falha na prestação de serviço da corretagem, efetiva participação no produto, serviço quando se trata de corretora do mesmo grupo econômico da construtora, tá? No tribunal de origem, ele reconheceu a responsabilidade da corretora simplesmente por ter intermediado o negócio jurídico, sem averiguar a existência de elementos concretos que justificassem a sua responsabilidade. Ou seja, o juiz, tá, se eu não me engano, isso aqui é do Paraná, tá, não, é de São Paulo. O juiz de São Paulo, ele falou o seguinte, teve a compra e venda, tinha uma intermediação imobiliária, picas, vai responder. Entendeu? Aí o STJ foi lá e falou, não, pera lá. Não teve a prova de que ele causou o prejuízo, de que ele teve participação no fato que gerou a ação. Então ele foi lá e ficou livre. Beleza? Aqui uma outra, ó. Nas atividades de incorporação e construção de imóvel, ou mesmo se tratando de corretora da empresa do mesmo grupo econômico, que é diferente daquela lá. Lá fala que se tiver do mesmo grupo econômico, responde. Aqui fala o seguinte, mesmo que seja do mesmo grupo econômico, o grupo econômico dá responsável pela obra, hipótese que se poderia cogitar a inclusão patrimonial, a confusão patrimonial, não é possível ser o enquadramento como integrante da cadeia de fornecimento. Quem manja de Código de Defesa do Consumidor sabe que você tem lá a cadeia de fornecimento. Então você vai na concessionária, compra lá a sua BMW na Euroimport e você pode processar tanto a loja da Euroimport quanto a própria BMW. Tá? Por quê? Porque ambos estão na cadeia de fornecimento. Corretor de imóveis está na cadeia de fornecimento de alguém ou não? Não está. Por quê? Porque a gente faz só a mediação do artigo 722. Entenderam como é fácil? É fácil. Por STJ não é tão fácil. Por quê? Todos eles, mesmo a que ganha, ele fala de prestação de serviço. Tá vendo? Por quê? Porque nenhum advogado está brigando por vocês. Os caras estão lá, sei lá, jogando dama. Aí, essa outra decisão, que ela é lá do STJ de 2022, falava o seguinte, que a relação entre corretor e proprietário e vendedor é diferente. Então, uma coisa é a compra e venda entre proprietário e comprador e vendedor. Outra coisa é a relação da imobiliária. Então, ele não pode ser responsabilizado por indenizar o valor integral do imóvel, salvo se provado algum tipo de falha dolosa lá ou culposa. Tá? Aí, olha que bacana isso aqui. 2021, Luiz Felipe Salomão, que é o ministro que hoje ele é um dos mais importantes do STJ, ele é o corregedor-geral, inclusive. Ele falou em 2021 que o corretor ele não guarda relação com o negócio, tá? Ele fala assim, ó, não há em princípio liame jurídico do corretor com as obrigações assumidas pelas partes celebrantes do contrato, a ensejar sua responsabilidade por descumprimento da incorporadora, incidência do artigo 722 e 723. 2021. Aí olha a M. 2022, o mesmo cara,
O mesmo desembargador falou o seguinte: cabe ao corretor de imóveis diligentemente se inteirar e prestar informações usuais notórias acerca do título de domínio exibido pelo vendedor, da regularidade da cadeia dominial e da existência ou não de gravames reais das ações que possam envolver comprador e vendedor. Do texto dessa ementa, ele disse o seguinte: a imobiliária foi condenada devido à falha na prestação de serviço de corretagem. É prestação de serviço ou não? Cacete, não é, né? Mas, enfim, especificadamente pela ausência de cláusula contratual que tivesse o condão de garantir a proteção aos compradores. Ou seja, ele culpou a imobiliária porque não fez um contrato adequado. Top, né? 60 mil reais foi o prejuízo material aqui nesse caso. Uma compra antiga, né? O imóvel valia 60 mil. Tem imóvel de 60 mil hoje ou não? Não tem. Minha casa e minha dívida hoje 350 mil. Doutor, então se o contrato não for em prestação de serviço, isso aí tinha caído. Não sei se o advogado fez sustentação oral no tribunal, se ele brigou, entendeu? Não sei. Por quê? Tem muito advogado, tem 1 milhão de corretores no país, tem 2 milhões de advogados, não sei o que eles estão fazendo, né? Infelizmente hoje a gente acaba concorrendo por conta da internet, até por isso que eu entrei pela internet. Outro dia eu falava assim, eu não sei se eu escolho você ou se eu escolho o fulano lá. O fulano tinha 100 mil seguidores, eu tenho 2 mil só. Aí eu peguei e vi no Jus Brasil, porque o advogado, adianta você ver no TikTok, você tem que ver no Jus Brasil. Calma, agora você tem quantos? 2 mil, agora você vai ter 2.250. Não, eu tenho acho que 1950. Isso, dobra lá, pessoal. Olha que inferno. A pessoa, o influencer advogado, ele tinha 7 processos no Brasil. Eu tenho 1.400 no Jus Brasil, porque metade da minha vida não tinha Jus Brasil. O Jus Brasil é 2012, entendeu? Os processos que eu tinha antes não estão no Jus Brasil. Então é com esse tipo de cara que a gente está concorrendo. Então assim, não sei quem que é o advogado, tá? Dessas ações, mas o cara é uma anta. Aí olha que legal, o STJ, falando de certidões, tá? Essa é a parte mais importante da apresentação. Vem comigo. Eu sou obrigado a tirar as certidões de feitos ajuizados? Quem aqui acha que é obrigado? Tem que tirar? Eu acho que era, agora não é mais. Então, quando que deixou de ser obrigado? A partir do momento que o Banco Itaú não pede mais. Isso. Boa. Olha só que legal. Quando você achava que era obrigatório, você tirava dos 27 estados? Não. Só de Curitiba. Pois é. Alguma lei falou que tinha que ser só do Paraná ou só de Curitiba? Não. Nenhuma. Então faz sentido você tirar de uma cidade e não tirar das outras? Nenhum sentido. Nenhum sentido. O nosso amigo STJ, lá em 2009, falou o seguinte: o reconhecimento de fraude e execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente. É coisa de direito, tá? Desculpe. Pensa o seguinte: por que eu tenho que tirar a certidão? Para provar que o cara não está fazendo uma fraude. Beleza? Esse é o motivo. O STJ falou o seguinte: se não está na matrícula desde 2009, não é fraude. Então você, corretor, precisa tirar a matrícula? Tirar a certidão? Não precisa. Tá? Você tem que fazer o quê? Certidão de ônus. Olha a certidão de ônus, não tem nada, vende. Agora, gente, pelo amor de Deus, tá? Presta atenção aqui, ó, só um pouquinho. Se tiver uma certidão positiva de débito fiscal, você vai desfazer, você não vai seguir adiante com o negócio? Tem lá o débito. Aqui está o débito para seguir o negócio. Não necessariamente. Por quê? Uma corretora que infelizmente me segue, mas eu queria, sei lá, excomungar ela, não levou adiante um negócio de 2 milhões de reais. Eu fiz um vídeo falando disso. De 2 milhões de reais, porque tinha uma dívida de IPTU de 15 mil de um outro imóvel. Qual que é a chance de uma dívida de IPTU de 15 mil anular uma venda de 2 milhões? Nenhuma. A advocacia não é profissão de covarde, tá? Então são poucos advogados que falam isso abertamente. Se você tiver um negócio desse e eu não vou, eu faço um parecer, eu coloco a minha casa lá em garantia e você faz o negócio. Por quê? Jamais vai ser desfeito esse negócio. Jamais. Por quê? Se fosse uma dívida de 1 milhão, você poderia ter um problema. Por quê?
o Estado iria falar que houve ali uma fraude ao erário, uma fraude ao Estado, e ele iria penhorar aquele imóvel e fazer o leilão dele. Se ele vale 2 milhões, ele vai ser leiloado por R$1 milhão. Tá? Qual que seria a exceção disso? Bem de família. Se o cara tem um monte de dívida e chega aqui para vocês e fala assim, doutor, eu estou ferrado, eu preciso vender esse imóvel aqui porque esse aqui é o meu bem de família, eu estou ferrado aqui, estou com um monte de dívida, eu preciso vender. Você pergunta para ele assim, você tem outro imóvel? Tenho. Se ele tem outro imóvel, você coloca na matrícula que, mesmo que ele faça a venda daquele imóvel, ele não vai se tornar insolvente porque ele tem outros imóveis. Se aquele for o único bem, você fala para ele no cartório ou no tabelionato, fazer a declaração de que ele é o bem de família e aí ele pode vender. Tem uma decisão da STJ desse ano que o cara vendeu o bem de família, tá? O STJ foi lá e tentou penhorar, o judiciário foi lá e tentou penhorar o dinheiro. O produto da venda do bem de família também é bem de família. Então eu posso ficar com 10 milhões na minha conta lá se eu vendi o meu único imóvel, isso é impenhorável. Por quê? É o dinheiro do meu bem de família. Então eu posso vender o bem de família? Eu posso. Eu posso ter algum tipo de restrição? Nenhuma. Por quê? Porque se tivesse um processo, que não tem, seria o bem de família. Se ele penhorar a matrícula do bem de família, o que você vai fazer? Vai lá e desbloqueia, porque é o bem de família. Você entra com o processo e desbloqueia. Entenderam isso? Bem de família, se for o único bem, pode vender normal, mesmo que deva 100 milhões. Por quê? Porque aquele é o bem de família. O dinheiro daquela venda está protegido. Se o cara tiver um monte de imóvel, pode vender também. Por quê? Porque ele vai ter os outros imóveis lá para garantir aquele débito. Os cartórios tiram esse dinheiro. Então, os cartórios tiram, por quê? Data máxima vênia, pessoal da Noruega, um beijo. Existe existe uma tentativa de responsabilização. Qual que é a melhor coisa que existe no mundo? É a gente terceirizar os problemas, né? Então, imagine que você faça a transação lá e o cartório não pediu certidão, ou você, imobiliário, não pediu certidão. O cara vai falar o seguinte, era obrigatório pedir certidão e vai entrar com processo. Ele vai perder esse processo, por quê? Porque não é obrigatório. Está na lei, tem jurisprudência desde 99, não é obrigatório, tá? Não precisa tirar. Mas ele faz o quê? Eu sempre fiz assim, sabe aquele... eu sempre fiz assim, sempre faço assim e vou continuar fazendo, né? Síndrome de Gabriel, isso. Eu nasci assim e vou morrer assim. Eu vejo as imobiliárias pequenas ganhando rios de dinheiro só fazendo transação com a lei debaixo do braço, tá? E eu vejo muita imobiliária grande perdendo negócio porque tem um jurídico covarde. Beleza? É que justamente uma coisa que eu vi, é que os bancos começaram a não pedir. Eu falei, cara, se o banco Itaú, que tem um puta do jurídico, lógico. O imóvel tá de garantia, os caras não pedem, cara. Quem sou eu na fila do pão para pedir? Quem sou eu na fila do pão para pedir? Manda lá. No contrato de financiamento do Itaú, tem umas cláusulas lá que falam que o comprador, né, o cara que está financiando o imóvel, é responsável se acontecer alguma coisa. Chama evicção isso, mas não é necessariamente por causa da certidão, é por causa de uma série de outras coisas. Por exemplo, uma venda fraudulenta e tal. A gente, quando vai fazer a due diligence, a gente faz ela de forma muito porca, tá? Por quê? Porque a gente olha lá o último proprietário, certo? Só que se tiver 5 proprietários nos últimos 5 anos, você teria que olhar os 5. A gente nunca faz isso. Porque a gente confia no cartório, confia no outro financiamento e tal. Então o ideal é você ver os últimos 5. Exatamente. O banco sempre vai tirar o dele da reta. Inclusive, eu já vou finalizar aqui, só vou fazer um recorte. Quando você faz lá a promessa de compra e venda e fala que a posse vai ser dada 30 dias depois, o pagamento pelo banco, ou 30 dias depois da assinatura do banco, você está indo contra o contrato do próprio banco. Por quê? No contrato do banco, na cláusula primeira, fala o seguinte: neste ato transfere a posse e a propriedade do imóvel. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Quando você for analisar um contrato de financiamento, veja lá e daí faz um aditivo, fala assim, em que pese o contrato do banco prevê isso, eu vou te entregar a posse naquela outra situação. Teve um caso que a imobiliária acabou depois fazendo um acordo, não teve que judicializar, mas foi o seguinte, vendeu para um advogado, a advogada assinou a promessa de compra e venda que ia ter a posse 90 dias depois de que o cara recebesse o pagamento. Chegou no dia da posse assim, não, você me dá a chave aqui agora que está no contrato, que vocês assinaram o contrato que está aqui. Deu uma puta de uma M, tá?
No direito, contrato posterior derroga automaticamente o contrato anterior. Tá? Então, se eu tenho um contrato novo, todos os bancos têm isso lá. Esse documento substitui qualquer outra negociação feita pelas partes. Você pode ir lá. Em todos os contratos tem essa cláusula de alienação fiduciária. Aí, então, para cercar, por que o banco agora fez isso? Lá em 2009, eles não acreditaram. Aí, em 2015, mudou a lei do registro público. Mas eles ainda não acreditaram. Aí, agora, em 2023, eles tiveram uma alteração que fala o seguinte, olha que bacana. Para a validade e eficácia do negócio jurídico, a que se refere o caput deste artigo, que é o caput é o quê? O negócio jurídico que tenha por fim constituir, transferir ou modificar direitos reais, compra e venda, né? São eficazes em relação ao ato jurídico precedentes, nas hipóteses que não tenham sido registrados ou averbados à matrícula do imóvel as seguintes informações. Para a validade e eficácia do negócio jurídico, a que se refere o caput desse artigo, ou para a concretização da boa-fé do terceiro adquirente, ou seja, se você comprou um imóvel sem ver a matrícula, sem ver a certidão, você está de boa-fé. Antes você estava de má-fé, agora você está de boa-fé. Por isso que o banco não exige mais. Não precisa. A existência de ações, então, ele fala o seguinte, ó, para caracterizar a boa-fé do terceiro adquirente do imóvel, o beneficiário do direito real, não serão exigidas. Está falando que vai ter que exigir ou não? Não serão exigidas. A obtenção prévia de quaisquer documentos ou certidões, além daquelas requeridas no artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 7.433 de 85, que fala o quê nesse artigo? Que você tem que ter as certidões fiscais de propriedades dos donos reais para fazer a transação. A certidão trabalhista, ela continua obrigatória por quê? Porque na Justiça do Trabalho eu posso condenar o cara a pagar o INSS. O INSS é um tributo. Então, por isso, a trabalhista continua sendo exigível. Então, você precisa fazer o quê? Certidão próprio terreno, IPTU e condomínio. Na certidão do condomínio, você também tem que tirar a certidão do próprio condomínio em si, porque imagine que o condomínio tem um débito fiscal ou tem uma ação trabalhista milionária. Você tem que informar o cara. Essa aqui eu duvido que alguma imobiliária tire, nenhuma imobiliária tira. Mas tem que tirar, tá? Tem que tirar. Tem que tirar a certidão. Certidão do condomínio. Ver se o condomínio tem uma ação trabalhista milionária e se o condomínio tem um débito fiscal. Não, você vai ter que tirar por tua conta, né? E você vai ter só o CNPJ do condomínio. E aí você vai ter que fazer nada ou direito, você vai ter que tirar essa certidão. Tá? Imagina o seguinte, você comprou um imóvel, o condomínio é R$1.000. Aí caiu uma ação trabalhista lá de 1 milhão, a partir do mês que vem vai ser 10 mil com a taxa de condomínio. Invalidou o negócio? Pode invalidar. Nunca vi isso acontecer. Nunca vi isso acontecer. Pode ser que nunca aconteça, mas, em tese, seria responsabilidade da imobiliária essa informação. Tem gente que fala que só a da administradora não tem validade, tem que ser do síndico ou a ata do condomínio, é isso? Na verdade, o que acontece? As administradoras, elas mudam de tempos em tempos. Então, a administradora, ela vai te dar uma certidão que da data A à data B não tem processo. Se ela quer a data de hoje, daí tudo bem. Tudo bem. É que o problema é o seguinte, por exemplo, a gente tem uma briga lá com uma que ela dá de 2018 para frente. E daí antes a gente não consegue pegar. Só que daí como que a gente resolve isso? Tira lá vê se tem processo, né? Com o síndico mesmo. Com o síndico mesmo. Tá? E aí? Estamos terminando, tá? Falta só mais 3 horas. Tá bom. Beleza? Vamos no Madaloso depois do almoçar. Responsabilidade, então, eu tenho a solidária, que vai ser aquela que o juiz está tentando imputar lá no corretor por causa do CDC, beleza? Então o judiciário está tentando forçar a aplicar para o CDC, e eu tenho a por perdas e danos. A por perdas e danos vai ser legal, por quê? Eles vão fazer um processo para apurar se o corretor foi imprudente, negligente ou seja, com dolo. Se eles demonstrarem que você agiu com dolo, você vai ter que pagar tudo, inclusive o valor do prejuízo total. Mas é diferente da solidariedade. Imagine o seguinte, eu entro com uma execução cobrando solidariamente o dono da construtora e a imobiliária. No mesmo busca do Serasa, do Cisbajude, eu penhoro a conta da imobiliária e a conta da construtora. Se a construtora não tiver dinheiro na conta e a imobiliária tiver, a imobiliária vai pagar aquilo e depois ela vai poder processar o cara. Por isso que isso é gravíssimo.
tá? Por isso que isso é gravíssimo. Eu vou só finalizar com a remuneração, porque a gente extrapolou muito o nosso tempo. Quando que o corretor tem direito a receber a comissão? Você sabe ou não? Primeiro vou dar o nome aos bois. O corretor recebe honorários, remuneração ou comissão, valendo o último bombom. Honorários? Não. Honorários é adstrito a profissional liberal. O corretor, como o curso dele é o TTI, ele não é um profissional liberal. Não? Que merda, né? Não é. O corretor tem uma lei própria. Ele é um corretor de imóveis, mas ele não é um profissional liberal. Porque tem que ter faculdade para ser profissional liberal. Agora tem, né, a faculdade para corretores, mas em tese ele não é. Ele vai ser o quê? Ele vai receber uma remuneração, tá? Ele não é profissional liberal, não é prestador de serviço? Ele é corretor de imóveis. Ou Real Estate, né? Você viu esse videozinho? Eu coloquei no meu Instagram lá. Cara, o que você faz? Eu sou, como é que é? Líder Real Estate, comercial. Líder Real Estate. Caralho, velho, o que é isso? Corretor de imóveis, né? Eu gosto muito do Hope, não sei se vocês conhecem, ele era da GT Build, hoje ele está em outra construtora, se eu não me engano, e ele fez um podcast comigo lá no escritório, e ele também é advogado, né? E a gente falou assim, e você que é advogado? Ele falou, cara, eu sou corretor de imóveis, cara, eu ganho dinheiro com isso. Se eu fosse advogado, eu estava advogando, eu sou corretor de imóveis. Tem que ter orgulho disso, é muito bacana. Então não é Real Estate, é corretor de imóveis, tá? Mas não é o que o corretor ganha, que até tem um contrato lá, nossa Helena está lá, fará jus aos honorários de 6%. O cara me questionou esse dia, você acha que não é honorário? A lei, tá? A lei fala o seguinte, que é o Código Civil, o 725, fala assim, a remuneração devida ao corretor. Então é remuneração. O termo mais fino é a remuneração, que é o que está no código. Tá? É a remuneração. Então não é nem comissão, então. Comissionamento. Não é só porque na comissão tem um sentido de subordinação. Então, tipo assim, eu vou te pagar uma comissão aqui porque você é o meu empregado. Entendeu? Então, o termo mais legal é a remuneração. Show? E ele fala o seguinte, a remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação. Tá? Então, o contrato de corretagem é um contrato de mediação. Ou ainda que esse não se efetive em virtude do arrependimento das partes. Então, se as partes se arrependerem e você colocar lá no contrato, tá? Que se o cara se arrepender, a comissão vai ser devida, você vai receber. Se você não colocar, você não vai receber. O que está acontecendo muito hoje, e daí vai ter uma alteração no Código Civil, tá? Mas ainda está longe de ser promulgado, mas como vai constar no Código Civil do futuro? O corretor vai deixar de ser o corretor do negócio. Hoje o advogado é da parte, o corretor é do negócio. Então, se você vai fazer uma transação imobiliária em parceria, os dois corretores têm a mesma responsabilidade, tá? É das partes. Então, o corretor não pode puxar a sardinha para um lado para o outro. Tá na lei que ele não pode, tá? O advogado pode, então o advogado está sempre lá puxando a sardinha para algum lado. O corretor, ele vai fazer o quê? Aquilo que a gente combinou, que era o quê? Compra, venda, permuta e precificar o imóvel. E ele vai fazer o negócio. Se você não colocar no contrato a comissão, eu vejo muita imobiliária e muito corretor autônomo que coloca assim, num contrato particular a comissão, e daí no contrato, na promessa de compra e venda, não coloca a comissão, e quando vai para cartório também não coloca a mediação imobiliária. Aí ele tem direito à comissão? Pode ser que não. Então o ideal é que você coloque sempre no mesmo documento, tá? Eu não vou falar disso, porque a gente já falou bastante. Aí o que eu queria deixar para vocês aqui? Consequências práticas da aplicação do CDC. Por que eu estou brigando aqui, nós estamos 2 horas falando groselha para vocês, para não aplicar o Código de Defesa do Consumidor? A parte de locação de vocês cobra multa de 10%? Responde para mim. Cobra multa de 10%? Não. Na inadimplência? Se bem que poderia, né? Cobra... Mas cobra... Oi? Pagamento em dia, né? Tem o desconto de pontualidade. Desconto de pontualidade. Beleza. Tem 10% e... Mas cobra 10% ou não? Cobra 2% só de multa? Ou não tem multa? Não, tem multa também. A multa por inadimplemento, ela pode ser de qualquer valor. Você pode colocar o 10%, não tem problema nenhum. Se aplicar o demônio do CDC, não. Aí é 2%. Tá?
tivesse comprando 20, pode? Pode comprar 20, não tem problema nenhum. 20, 25? Até 25 é o limite que o judiciário aceita para uma cláusula penal, tá? Só que daí o que acontece? A cabeça do juiz está mudando, o juiz está querendo aplicar o CDC. E aí, se aplicar o CDC, ele vai ferrar a gente, por quê? Porque deve ser só 2%. Beleza? Então, o que mais que tem? O valor da multa, inversão do ônus da prova. Hoje, se o cara quiser processar a imobiliária, em regra, ele vai ter que demonstrar que o corretor omitiu dolosamente uma informação e tal. Se vale o CDC, não. Ele só fala, a corretora Liz me mentiu, e aí a Liz que se ferra para provar isso. Entendeu? Inverte o ônus da prova. A interpretação desse contrato, hoje o contrato, ele tem lá o pacto sunt servanda. Ele faz lei entre as partes que o assinam. Se aplica o CDC, eu vou ter uma interpretação à luz do CDC, ou seja, tudo aquilo que for ferrar o comprador do imóvel, ele vai ter uma visão diferente pelo juiz. Ele vai lá e vai anular as cláusulas que ele não gostar, que eles acharem que pode prejudicar o consumidor. Por exemplo, a pessoa se arrependeu e tem a taxa de a remuneração do corretor. Ele fala, não, essa cláusula aqui é abusiva, eu tiro. Daí ele pode tirar tudo. Entendeu? Aí ele vai e tira. E também a possibilidade de ações coletivas. Digamos que seja um caso lá da incorporadora Picareta S.A., você não sabia, não tinha visto as palestras lá e está vendendo o imóvel do cara, de repente você toma nas costas uma ação coletiva lá por causa das 500 unidades que foram comercializadas, e aí coloca todas as imobiliárias no mesmo balaio, né? Como corresponsáveis pelo crime contra a economia popular. E, doutor, mais uma pergunta. O FCI é legal cobrar também? Muito boa pergunta. Olha só que legal, ó. O FCI, ele é um valor que é destinado a reparar lá os danos ao imóvel, tá? Ele não pode jamais ser entendido como garantia. Se eu entendesse que ele é uma garantia, eu estaria diante de uma dupla garantia, o que é vedado pela lei do inquilinato, tá? Então o FCI eu posso cobrá-lo. E eu posso cobrá-lo em qual medida? Eu posso cobrá-lo uma única vez, até o valor de 1, 2, 10 aluguéis, não tem problema nenhum. Ou eu posso cobrar ele mês a mês. Você estipula um valor lá, a prática é 5%, né? 5, 10%. Você coloca lá o valorzinho e cobra do cara sem problema nenhum. FCI é legal. Desconto pontualidade é legal. Pode cobrar também, não tem problema nenhum. Qual que é o problema? O problema é a cláusula penal. Quando você coloca uma multa muito alta, o 409 do Código Civil fala que se a multa for muito exagerada, o juiz pode reduzi-la. Tá? Nas arras, não. E uma outra, a gente, no princípio, não usa o FCI, né? Estão perdendo dinheiro. Oi? Tem que usar. A dúvida eu tenho se poderia usar, se é legal. E a outra dúvida eu tenho, se amanhã depois vamos supor que o cara ficou com 10 mil reais comigo do FCI, por exemplo. Dali 5 anos eu vou devolver esse cara. Eu tenho que devolver esse valor corrigido? Ou... Se você não colocar no contrato uma cláusula específica da correção do FCI, vai ser corrigido pelo índice do contrato, que vai ser o mesmo do aluguel. Então vai ficar caro. O que a gente coloca normalmente? TR. Tá? E aí é pacífico que o TR é um índice que é oficial, você pode usar ele para devolução do FCI. Eu tenho vários processos questionando o FCI, pedindo devolução em dobro, porque é ilegal e tal. Nenhum eu perdi até hoje. Aí vai lá o vídeo amanhã, eu falo, eu perdi. Mas não, a gente não perdeu isso até hoje. Que eles pedem devolução em dobro, e daí, na pior das hipóteses, a correção pelo índice do contrato. Não, a gente coloca uma cláusula lá que a correção dele vai ser pelo TR, e o judiciário mantém isso sem problema nenhum. No final do contrato, julgou lá 5 mil, mas os reparos da casa deu 20. Você vai amortizar aqueles 5 e cobra a diferença dele. Tem decisão do TJ do Paraná, que daí eu discordo dela, mas faz sentido, que é o seguinte: o cara não ficou devendo FCI, não ficou devendo pintura, mas ele ficou devendo aluguel. E aí o juiz, o cara queria que devolvesse o FCI para ele, e ele cagou para pagar o débito. Aí o juiz falou que era possível a compensação, porque eu tenho dinheiro de um lado e eu tenho débito do outro, né? Então, tecnicamente é só para você pagar o valor do prejuízo lá de danos ao imóvel. Mas não é garantia locatícia. Exatamente. Imagina, eu vou ficar a minha vida, digamos que eu fique a vida inteira aqui nesse prédio, né? E a imobiliária lá com o meu 5%. Já prescreveu, mas eu vou contar para vocês uma história bem legal. Minha mãe,
em 98 alugou um imóvel e tinha o FCI lá. Ela pagou a vida inteira, de 98 até 2017, tá? Aí eu notifiquei a imobiliária, o imóvel foi devolvido perfeitamente, eu notifiquei a imobiliária para devolver o FCI. Eles pegaram, uma imobiliária muito grande, tá? Elas têm mais de 2.000 imóveis sob gestão de locação. Eu notifiquei ela, o advogado da imobiliária me ligou, falou que não ia ser devolvido, aí eu fiz uma nova notificação falando para eles devolverem em dobro, porque inclusive aplicava o Código de Defesa do Consumidor. Né? O advogado não tem caráter nenhum, tá, gente? A gente faz aquilo que o cliente está pagando. No caso, nem estava pagando, que era minha mãe, mas aí, em vez de eu 10 mil que eu tinha que devolver, eu cobrei 20. O que a imobiliária fez? Me ligou, fez um acordo e eu recebi os 10 mil. O que o advogado não viu? Qual que é o prazo prescricional para cobrar coisas que estão no contrato de locação? 3 anos. Eu tinha direito a receber só os últimos 3 anos, não os últimos 10. É. Foda, né? Então, assim, uma assessoria jurídica faz você ter muito prejuízo. Não vai quebrar, tá? Mas faz ter muito prejuízo. Doutor, mais uma pergunta do FCI, só aproveitando. Eu tenho o dia inteiro, viu? Por mim. O FCI eu posso cobrar indiferente da garantia, seguro-fiança, fiador? Independente da garantia, independente do modo, porque você pode cobrar uma FCI adiantado, no valor de até um aluguel, 5 aluguéis, o que você quiser, e você pode cobrar ele diluído no contrato, independente da garantia. O que você não pode jamais, que é o pênalti mortal, é cobrar o aluguel antecipado e uma garantia. Multa de 3 a 12 meses do aluguel e crime contra a economia popular. Doutor, tem uma dúvida aqui. Você falou muito sobre responsabilidade do corretor. E isso também se transfere para corretor de seguros, porque é vinculado, né? O mesmo artigo 722 vale para os dois. Então, corretor de seguros. Só que para o corretor de seguros a gente acha normal ele não responder, né? A gente sempre cobra da seguradora. Mas no corretor de imóveis não, eles acham que tem uma. Mas é o mesmo artigo. Por que eu pergunto isso? Porque se na escolha do seguro, ali, do seguro-fiança, normalmente ele passa para a corretora para não perder dinheiro, às vezes coloca o produto que está mais acessível para aquele cliente ali. Só que no final do processo ali, às vezes esse produto não tem todas as coberturas que aquele imóvel precisa, né? Tipo, um seguro com uma Ferrari, sendo que o imóvel... Tá, isso é bem importante, tá? O que acontece? Para o locador, se o imóvel tem uma garantia, beleza, show de bola. Tem um monte de fiadora privada aí, vendendo fiança locatícia, que na verdade é um fiador privado, e ela fala o seguinte, cobrimos aqui 2 aluguéis. Eu já vi contrato que daí você vai olhar a condição geral, são só 2 aluguéis. Ou seja, é pior do que um calção, esse negócio. Então, quando você vai fazer, o ideal, tá? Pega a pólice lá, manda pro locador e fala assim, essa é a cobertura. Por exemplo, quando você vai lá fazer o seguro incêndio, o meu seguro incêndio do barzinho lá do meu escritório é de 500 mil, porque com 500 mil eu vou e refaço tudo. A da minha casa é 3 milhões. Entendeu? Não tem como eu fazer um seguro incêndio desproporcional ao que vale o imóvel. A mesma coisa é com a garantia. Por exemplo, qual que é o mínimo que a gente deve colocar no título de capitalização? Se você cair na besteira de me ligar para fazer um despejo, você vai morrer com 8 aluguéis. Por quê? 3 do calção, para garantia liminar, 1 de custas, praticamente, e mais 2,4 de honorários. Tá? Então, você vai me procurar 60 dias depois que o cara não está pagando, então são 2 de aluguel e mais esses 6 que eu falei para vocês. Adianta eu ter uma garantia lá de 5 aluguéis? Não adianta. Então, hoje, o ideal seria no mínimo 15. Tá? Os caras não querem pagar o título de capitalização. Aí, só para deixar vocês com um gostinho de quero mais, tem aquela questão da cota de investimento. Imagine o seguinte, você é lá uma empresa que vai alugar um barracãozinho lá, 100 conto por mês, está numa negociação agora de 80 mil aluguel. 80 mil o valor do aluguel. O cara vai fazer o quê? Ele vai comprar a cota e ele vai, não é penhorar a cota, mas vai penhorar a cota, ou seja, ele vai comprar lá 1 milhão em ações de um fundo de investimento e aí isso, se ele ficar inadimplente, a cota vai ser transferida diretamente para o proprietário. É uma nova modalidade, já está na lei lá desde 1900 e bolinha,
mas agora está se divulgando, está ficando mais acessível. Então a Loft está vendendo os produtos, acho que tem várias já que estão vendendo. É legal, dá para dar uma olhada, porque ela é um pouquinho melhor do que ela é bem melhor do que o calção, e ela é um pouquinho melhor até, dependendo da análise que você fizer, do nosso amigo título de capitalização. Porque o título você não tem resgate nenhum, você não tem correção nenhuma. E esses investimentos você vai ter uma correção. Aí, por fim, eu vou um dia, se tudo correr bem, escrever um livro, e é isso que vai estar no livro, tá? Oi? Isso, boa. A aplicação indiscriminada do Código de Defesa do Consumidor pode desestimular a atuação do profissional dos corretores, comprometendo a qualidade dos serviços prestados no mercado imobiliário. É crucial entender que a função do corretor na negociação é mediar o negócio, intermediando de forma que a transação se concretize, considerando as expectativas e as necessidades de ambas as partes. O corretor atua como um equilibrador entre as paixões dos compradores e vendedores. De um lado, o comprador frequentemente deseja obter as chaves imediatamente, pagar o menor preço possível e estender o prazo de pagamento. Do outro lado, o vendedor almeja receber o valor mais alto com pagamento à vista, entregando a entrega postergada das chaves desse imóvel. O corretor, com sua experiência e habilidade na negociação, trabalha para encontrar um ponto de equilíbrio que satisfaça ambas as partes, viabilizando o negócio de forma justa e eficiente. Essa função de mediação é fundamental para o bom funcionamento do mercado imobiliário e não pode ser confundida com uma simples prestação de serviço. O corretor utiliza seu conhecimento de mercado, sua capacidade de avaliação e suas habilidades de gerenciar as expectativas para criar um ambiente propício à realização do negócio, beneficiando tanto o comprador quanto o vendedor. Pessoal, obrigado, é isso que eu tinha para falar para vocês. Fico à disposição. Se tiver mais alguma questão ali para a gente tratar. Não, mas perfeito. Fechou? Eu agradeço a vida, né? Aqui uma lembrancinha da Interage. Obrigado. Espero que obrigado, você goste viu? e use. Obrigado. Eu queria pedir para vocês me tirar uma foto todo mundo junto, vamos? Claro. Vamos colocar umas fotos? Vamos tirar uma foto. Pessoal, é isso aí. Gostaram aí da apresentação? Dr. Douglas, eu acho que foi... Desesperador ou não? Foi válida, né? Eu acho que o conhecimento jurídico aí, assim,